Fala pessoal, tudo bem? Tô aqui hoje em mais um Café com Job, episódio especial. Tô aqui no Rio de Janeiro, temperatura agradável hoje em torno de 35 graus, 30 graus. Hoje fez um calorzinho. Eu tô de casaco porque eu vim de moto. Então é o seguinte, antes de a gente começar o Café com Job, eu queria agradecer a nossa mãezona alemã, Rotenberg, ferramenta de qualidade. Queria trazer para vocês aqui a experiência que eu vivi lá na Alemanha, cortador de tubo, curvador de tubo, manual e hidráulico, a bateria. Então a Rotenberg tem um mix de ferramenta incrível e é a líder mundial em clipagem em sistema de cobre, em água e em sistema frigorígeno também, de VRF, de split. Em breve a gente vai trazer essa ferramenta de clipagem aqui e vamos fazer uma instalação de VRF lá na oficina escola, 100% sem brasagem. Então fica ligado aí que a Rotenberg vem trazendo muita novidade e também vem trazer o manifold digital novo, aquele pequenininho que você vai ver na mão da galera, popularzão da Rotenberg, vai chegar aí e a gente vai estar para poder ajudar vocês a entender a ferramenta, ter suporte na ferramenta, porque esse é o princípio da Rotenberg. Fica ligado também nos maçaricos da Silvert, tem um duplo lá que é coisa linda, que em algumas situações ele substitui ali o PPU, em algumas situações. Então é um maçarico duplo, que tem uma chama muito intensa e tubos de maior diâmetro, consegue atender a instalação de VRF, splitão, em alguns casos você nem precisa levar o PPU, ele te atende. Beleza? Então o Rotenberg do Brasil está apoiando esse programa que tem um cunho educacional de levar conhecimento para você. Não menos importante, a nossa madrinha do isolamento, a Armacel, está aí junto com a gente hoje, apoiando também. Um abraço para o seu Lineu, alô seu Lineu, Diego, Mansu, Elaine, todo o povo da Armacel que está voltado para a educação também. Toda quarta-feira tem conteúdo no Instagram da Armacel. Eu sempre deixo um conteúdo técnico lá para a galera entender um pouco melhor de isolamento térmico. E essa ciência incrível que traz eficiência energética, evita transtorno de condensação quando bem aplicado. Então, fica ligado. VRF é isolamento elastomérico. E elastomérico é a Armacel, a única fábrica de elastomérico da América Latina. Beleza? Então vamos embora. Senhores, sem mais delongas, trazer hoje aqui um irmão mesmo, que a gente quebra o pau quando tá trabalhando junto, mas é um irmãozão que, porra, aprendo muito, dedicado, inteligente pra caraca, um dos melhores projetistas que eu conheço só 3, mas ele é um dos melhores, então tô muito feliz de receber aqui meu irmão Anderson Carvalho, nosso projetista diretamente da Cidade Alta, meu irmão. O engenheiro mais boêmio que você vai conhecer hoje, ex-boêmio, tá aí com a gente hoje. Seja bem-vindo, irmão. Prazer te receber aqui. Prazer, irmão. Prazer. É sempre bom falar contigo, conversar, a gente trocar essa ideia, né? Quase sempre de ar-condicionado, né? De vez em quando uns pagodes também, né? Que a gente é filho de Deus também, a gente é filho de Deus também, mas mais de ar-condicionado. Geralmente sim, geralmente sim. E Anderson, fala aí, quem é o Anderson, cara? Tu se formou em quê? O que você faz hoje? Qual é o teu vínculo com o ar-condicionado pra galera te conhecer? Você já participou do Café com Job lá online e agora tá no presencial. Quem é o Anderson? Explica pra galera aí. Tenho 30 anos. Sou formado em engenharia mecânica. Tu era soldador, irmão? Não, né? 30 anos, não, tá? Porra, tá. Eu trabalhei sem EPI. Pior que nem tem essa desculpa, né? A maior parte foi escritório, então... mas aí me formei em engenharia mecânica, fiz alguns cursos, algumas pós. Inclusive a gente se conheceu lá no curso de engenharia do ar-condicionado. Estudando, se conhecemos estudando. Né? Foi um dos cursos também da época. E tô assim, trabalho com ar-condicionado desde 2013. Na verdade, entrei numa empresa de projetos quando fazia técnico e mecânica. Que era uma das maiores do Brasil, né? Isso, a Consultar Engenharia, onde eu comecei tudo que todo meu início, minha bagagem de ar-condicionado começou lá, né, com a parte de projetos. Aí entrei em 2013 como estagiário técnico, tinha 18 anos. Aí fiquei lá. Tu já estava fazendo faculdade nessa época? Já estava fazendo faculdade, estava no primeiro ano da faculdade. Entrou como estagiário? Estagiário do técnico, não na faculdade. Ah, entendi. Técnico em mecânica. Aí comecei a ter os conhecimentos de ar-condicionado. Aí gostei dessa área. Não era uma área que eu imaginava trabalhar no começo. Fui pela oportunidade do estágio, acabei gostando e fui me aprofundando na área. Trabalhei lá até 2019. Os 6 anos ali, A né? gente se conheceu, fez o curso, foi em 2016. Acho que foi, não lembro. 16, foi 16. 16 ou 17.
Aí desde então, com alguns contatos de ar-condicionado, saí de lá para uma outra empresa que eu estou até hoje, que não é da área de ar-condicionado. Saiu. Não é da área de ar-condicionado, a parte de gases medicinais, industriais. Esses oxigênios que chegam no hospital, Isso, tudo ali você tem um sistema gerador de oxigênio lá, que a gente chama que é do tipo PSA. E aí a gente produz equipamento, instala nos locais, faz manutenção. Sim. Só que isso, desde então, mesmo trabalhando nessa área, eu sempre mantive o contato com o ar-condicionado, nunca deixei de lado, né? Lá na Job mesmo, a gente fez bastante trabalho lá em parceria. Um trabalho legal que a gente fez, né? Bem legal. A gente é assim, você falou, a gente veio da Cidade Alta, né? Eu vim da Cidade Alta, no caso, a gente tem que ralar um pouquinho mais, né, para conquistar um pouquinho de alguma coisa. Então a gente foi na relação e eu sempre gostei. Então, assim, não é só trabalhar porque, quero ter um retorno, quero ter... É claro que você quer ter, né? Mas sim, mas é consequência. É consequência, você tem que fazer o que você gosta. Eu também acredito nisso. E, cara, é uma divisão que tu vive ali, né? O ar-condicionado e a parte de gases medicinais, que também parece ser maneiro pra caraca. Sim. Tem algumas coisas de mesmo conceito, sim. É um pouco diferente, mas bem parecido, né? Mas eu prefiro ar-condicionado, irmão, com todo respeito. Ar-condicionado é muito maneiro. Eu gosto muito de ar-condicionado também. Ar-condicionado, cara, eu acho que é uma das disciplinas, assim, mais completas e mais extensas que se tem. E mais fascinante. Poxa, muito. Porque, assim, você pega um técnico de ar-condicionado, o cara vai instalar, ele tem que saber de elétrica. É verdade. Ele tem que saber mecânica. Ele tem que entender dos equipamentos. Ele tem que entender de termodinâmica. Ele tem que entender, em alguns casos, hoje em dia, a grande maioria, de automação. Psicometria. Ele tem que entender de... Mecânica dos fluidos. Ele tem que entender de muitos, assim, diversos conteúdos. E ele entende sem saber que entende. É muito louco. É isso aí. Porque ele já pratica mecânica dos fluidos, já pratica psicometria. Tudo isso ele já pratica, mas sem saber. Aí você pega, por exemplo, o sistema de água gelada. Aí você tem a parte de tubulação que trabalha com água. Que é assim, até na parte de projetos, essa parte que é a parte de engenharia civil ali, teoricamente, faz os projetos de água residencial e tudo mais, mas dentro de ar-condicionado também tem. Aí você pega ali um sistema, por exemplo, tem sistema que a gente sabe que tem até de combustão interna. Sim. Trabalha com gás natural, por exemplo. O GHP do VRF. O GHP do VRF. Então você vai assim, cada lugar do ar-condicionado, você tem um parâmetro ali de disciplina diferente. Sim. Aí quando eu falo de oxigênio, é mais um pouquinho de química, é a parte ali de mecânica dos fluidos também, parte de sistema pressurizado. Mas eu acho que a parte de gases medicinais, eu tenho a impressão que ele é um pouquinho mais amarrado. Um pouquinho mais amarrado. Porque é o seguinte, o ar-condicionado, tudo muda. A condição atmosférica muda todo o cenário, qual tipo de máquina, a umidade. No gases medicinais, eu acho que isso é um pouquinho mais amarradinho. Muda também, mas um sistema que você faz o controle ali, você consegue... isso aí tem um impacto bem menor. Do que a temperatura externa no ar-condicionado. Isso. Né? Porque, por exemplo, a gente fala da questão do compressor de ar, né, que tem tanto o sistema de ar medicinal quanto de oxigênio. É igual o conceito de seleção do ventilador. Se você está selecionando um ventilador aqui no Rio de Janeiro, a massa específica do ar vai ser uma. Se for na Bolívia... a massa específica do ar é outra. Então, a massa de oxigênio que você está gerando, o mesmo volume aqui, é diferente do que está gerando lá. E para o compressor de ar, sistema de ar medicinal, é o mesmo conceito. Ou seja, você vai ter um trabalho maior dependendo do ar atmosférico que você tiver. Pode ser que o compressor nem aguente trabalhar. Exatamente. Ele vai ter um rendimento menor. É o conceito que você tem, por exemplo, de jogadores de futebol. Quando vai jogar na altitude. Aí o pessoal fala que tem menos oxigênio, está respirando menos oxigênio. Por quê? A gente sabe que tem um percentual de oxigênio no ar atmosférico. Né? Em torno de 21%. Sim. Nessa mesma ar que ele está respirando lá, ele continua com 21% de oxigênio. Só que o volume de ar que ele está puxando em cada processo de respiração dele, ele tem uma massa de oxigênio menor do que ele estaria puxando aqui. Entendi. Então, consequentemente, ele está jogando uma massa de oxigênio menor. Se ele tiver 1 quilo de respiração, vamos supor que 21% é oxigênio. Isso. Aqui. Isso. Lá, não é 21%? É 21%, mas não é 1 quilo. Porque a densidade... O que é a densidade? Então a massa ele tá puxando volume. 1,2 kg.
Ou menos. No caso lá, ele tá puxando menos. Menos. Ele tá puxando... no exemplo, Mas o que ocasiona isso nele? Cansaço? Cansaço. Ele tá puxando menos oxigênio pro pulmão, no processo de respiração dele. Para consumir a mesma quantidade de oxigênio que ele consumiria aqui, ele tem que fazer, em uma respiração aqui, ele tem que fazer 1,5 lá. Então o volume específico do ar lá ele é maior? Menor. E consequentemente a massa é maior? Não, perdão, contrário, é o inverso. A massa de ar lá é menor, a densidade é menor. Densidade é a massa de ar sobre o volume. Sim, então o volume lá é maior, porque é o inverso, né? O volume de ar é maior e a densidade do ar é menor. Isso, a densidade do ar é menor. Eu achava que o ar, por ser mais denso, ele ficava mais pesado para puxar. Ele não é mais denso, é o contrário. É igual quando você faz o conceito, tem um conceito da panela de pressão. Por que na panela de pressão você cozinha mais rápido? Porque você tem um líquido com a temperatura acima da temperatura de evaporação atmosférica. Você muda a pressão. A pressão lá é maior. Então o ponto de ebulição da água, no caso, ele diminui. Lá em cima a pressão é muito menor. E é muito menor. E a pressão de ebulição aumenta. Não diminui? De ebulição. Ebulição é a que evapora. Então, aqui evapora não diminui. Se a pressão atmosférica diminui, a temperatura de evaporação também diminui. Por exemplo, se aqui eu tô com 14,7 PSI, a água evapora a 100 graus. Certo. Se eu for lá para cima e a pressão atmosférica é menor, for para 10 PSI em vez de 14, eu não evaporo a 100, evapora 96. Isso. Perdão. Isso mesmo. Porque confunde essa porra pra caralho mesmo. Isso aí. E aí, quanto mais pra cima, que é o conceito do vácuo. Isso. Você vai diminuindo a pressão do sistema para que a água evapore na menor temperatura. E evapora mais fácil. Então lá ele tem menos água. Sim. Não. Menos água não. Caralho, essa porra desse papo é difícil, hein? Moleque. Vai confundir, vai embolando. Vai embolando. Entendeu? Mas beleza, vamos voltar para o ar-condicionado que a gente é mais feliz. Vamos deixar esse papo de boteco para depois. Cara, seguinte, vamos iniciar no ar-condicionado, tá? Sim. Iniciar. Cara, o início sempre a gente vai pela carga térmica. Cara, e de coração, eu acho que é o erro mais comum que a gente tem no mercado é o levantamento de carga térmica. Porque é o seguinte, quando ele dá certo é porque ele está superdimensionado. E quando o cara arrisca fazer na caneta, ele erra para menos. Então isso é complicado. Cara, quais são as variáveis hoje de carga térmica que você toma cuidado para não pecar? Porque é o seguinte, se jogar para mais, tá tudo bem, porque o cliente vai pagar e tá tudo certo. Só que hoje a galera também pode ter um orçamento mais barato sabendo fazer o jogo. De simultaneidade, por exemplo. O cara pode diminuir o valor do orçamento sabendo fazer uma boa carga térmica. Quais são as variáveis hoje, assim, que a galera tá no campo, que tu acha que tem que se atentar, principalmente nessa questão, cara, de renovação, carga latente sensível, que a galera apanha demais disso. Cara, qual é a tua visão sobre carga térmica? Então, eu acho que a gente tem que tentar ser o mais prático possível, né? Principalmente quando a gente fala de instalações mais comuns e de um grau de complexidade menor, tá? A primeira coisa, cara, é você ter um conceito do que gera calor. Tudo que gera calor. Se você consegue entender tudo que gera calor, você vai entrar num ambiente, você vai ver qual é o tipo desse ambiente, e você vai entender a quantidade de calor, assim, estimada para aquele tipo de ambiente. Sim. O que gera calor? Incidência solar é um dos principais. Esse é a maior? Geralmente sim. A parte que o sol entra dentro do ambiente pelo vidro, essa é a parte, ou pela parede? Pelo vidro ou pela parede. Seja por condução, convecção ou radiação. Quando a gente tem uma incidência solar em uma superfície translúcida, no caso do vidro, ele vai ter uma incidência de calor muito maior. Quando eu tenho só uma parede com transferência de calor por condução e convecção, eu vou ter uma incidência menor. Sim. Mas assim, então, se eu chego num ambiente, se eu estou climatizando uma sala de estar de alto padrão, assim, grande, mas não preciso entrar em detalhes de números. Eu vou olhar o ambiente. Se ela é uma sala que tem um lado só que bate sol,
esse lado, ele é todo espelhado, todo com portas de vidro, poxa, eu sei que ali vai ter uma incidência de calor muito alta. Sim. Entendeu? Sem entrar no mérito de orientação solar, Sim. se é uma fachada sul, O fato de bater sol numa superfície translúcida é um grande influenciador da carga térmica naquele ambiente. Exatamente. Aí você vê que, de repente, não tem tanta persiana. Que o cliente ele quer ficar ali com os vidros ali, né? A maior parte do tempo com a cortina aberta. Sim, porque o cara tem paisagem para aproveitar, tem tudo. Então, assim, já é um fator que, de repente, a conta de, assim, prática que a gente faz, 12 metros quadrados por TR, 10 metros quadrados por TR, 15 metros quadrados por TR, cada um tem um seu parâmetro, geralmente. Sim. Mas, assim, você sabe que não dá para ser bem aquilo. De repente, vale a pena você fazer um cálculo melhor. Sim. Mas aí você não tem tanto vidro, você tem umas janelas menores. Aí você, a parte que bate sol é uma parede menor e a parte maior não bate tanto. Não tenho tanta iluminação pesada. Então isso tudo, o que gera calor? Iluminação, renovação de ar. Se eu estou, por exemplo, fazendo a climatização de uma igreja. Sim, mas vamos lá. Vamos pra gente não se perder. Então é o seguinte, se eu tenho um ambiente, beleza? Vamos iniciar. Se eu tenho um ambiente, a primeira coisa é analisar o perfil do ambiente. Perfil do ambiente. Então, assim, esquece parede, superfície translúcida, tudo. Por exemplo, é uma igreja. O tipo de congregação interfere diretamente na carga térmica. Você pode ser uma igreja de mormo, onde o pessoal tá lá quietinho, tranquilo, uma igreja mais silenciosa, mais tranquila. Uma igreja católica, por exemplo. Uhum. Você tem ali uma carga térmica que tem pouca movimentação. Aí você pega uma assembleia reteté fogo puro, que é carruagem de fogo descendo direto. Mudou o perfil da carga térmica, mesmo sendo igreja e mesmo sendo área. O cara tem que levar isso em consideração. Sim. Então a primeira análise é perfil do ambiente. Perfil do ambiente. Beleza, aí estamos numa igreja. Vamos considerar que a gente está numa igreja. Nessa igreja, o primeiro passo que você faz é o quê? O local que tá, eu vi já você falando em projeto, você bota no Google Maps, vê a orientação solar, vê se é sol da tarde, sol da manhã, onde é que bate, onde é que não bate. E aí você calcula a carga térmica por incidência solar. Também. Esse é um dos principais fatores. Aí, nesse caso aí, como já tem uma área maior, com um número de pessoas maiores, então eu sei que não é uma aplicação típica. Sim. É uma aplicação, assim, que eu posso fazer o que você falou no início. Posso superdimensionar. Que é o que posso superdimensionar, não precisa de cálculo, não precisa de um projetista. Aí você bota o quê? 1.000 BTU por metro quadrado. Aí vai de cada um, entendeu? Mas é o seguinte, esse é um ponto interessante. Vamos lá, a gente parou na carga térmica da igreja, se é parede, a gente vai continuar nesse projetinho junto. Vou continuar nele, vamos continuar nele. Só que é o seguinte, esse número de 1.000 BTU por metro quadrado, 800 BTUs por metro quadrado, eu não sei se eu estou correto, acho que sim, mas me corrija se eu estiver errado, não sei se você lembra. Geralmente estipularam esse valor de 800 BTUs por metro quadrado, porque pegando a tabela da Ashore e botando tudo nos maiores valores, por metro quadrado, dá aproximadamente esse valor. É isso mesmo? Tu lembra disso? Então, é praticamente isso. Na maioria dos casos, 1.000 BTUs por metro quadrado vai se aplicar. Na maioria dos casos. Em alguns casos, pequenos âmbitos. Se você jogar isso para mais, aí virou pandemônio. Isso aí. Aí teu superdimensionamento ficou astronômico. Isso funciona num apartamentinho de 10 metros quadrados. Por exemplo, assim, se eu tenho 10 metros, quarto, né, de 10 se eu tenho metros 10 metros quadrados aqui, e esse ambiente é um quarto, onde eu só vou ter 2 pessoas. Na maior parte do tempo, essas pessoas vão estar à noite. 9.000 nada de braçada. Entendeu? E geralmente a carga não é 9, a carga é 6, 5. Mas se eu tenho 10 metros quadrados em um CPD? Aí mudou. Se eu tenho 10 metros quadrados em um de repente um espaço menor de uma academia. Então, é aí que tá. Essa medição por metro quadrado, cara, isso não é muito... Tem que tomar cuidado com isso. Tem que tomar cuidado. Não é que não se aplique. Eu faço muito isso de ter uma estimativa. Por exemplo, eu pego, vamos supor, pode ser que seja uma igreja, um ginásio, uma academia. Mas você pega uma estimativa para orçar inicialmente, depois você refina isso. Eu quero ter uma noção inicial ali, eu vou usar isso como parâmetro. Mas aí, depois eu vou refinar esse cálculo. Sim, primeiro, por exemplo, eu preciso montar um orçamento. Vou montar um orçamento de projeto.
Aí a primeira coisa que você levanta é a carga térmica. Pô, aí você já sabe mais ou menos qual tipo de equipamento vai entrar. Pô, aqui vai entrar um splitão, aqui vai entrar um VRF. Aí com essa carga térmica e com o perfil, você fala, ó, como vai ser praticamente um splitão ou um VRF, eu já sei o trabalho que eu vou ter. Então é X valor o projeto. Isso. Aí o cara aprovando, você vem agora e destrincha isso. Isso. Tem casos que, por exemplo, pegar uma residência assim, grande também. Aí eu tenho diversos quartos. Tem quarto ali que se eu calcular a carga térmica, pô, é uma janela pequena, quase não bate sol, às vezes em alguns casos nem bate sol, literalmente. E eu calculo essa carga térmica, dá 4.000 BTUs por hora. Ou dá 8.000 BTUs por hora. Poxa, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um de 9. Sim. Entendeu? Mesmo calculando. Dando 3 ou 5.000 BTUs é o mínimo que você tem de 9. No VRF tem até 5.500, LG tem uns 5.500. Evaporador de 5.500. Tem 5.500. Mas é raro. Tem alguns de 7, 7,5. 7 também tem. E às vezes, como não sai tanto, até pra você achar ruim. Às vezes assim, você contrata o fabricante e ele tem ponto de entrega de 9 e de 12. Mas o 7,5 ele não tem. Aí você faz o quê? Você acaba mudando pro de 9. É isso mesmo. E, poxa, ali, dependendo da situação, você prefere não arriscar ou você acaba colocando de 9 também. Beleza, tranquilo. E aí, esse 1.000 BTU, o que a gente trouxe agora é cuidado com a condição de botar BTU por metro quadrado. Isso aí. Isso é capcioso, isso é perigoso. Principalmente em aplicações maiores. Se tu pegou um ambiente de 100 metros quadrados, putz, não vai dar 100.000 BTUs. Você vai calcular isso de maneira melhor, porque provavelmente você está superdimensionado ao extremo. Exato. Mas beleza. Cuidado com isso. Voltando para a igreja. Aí eu calculei incidência solar de parede. Aí é o seguinte, parede sol da tarde. Tu pega a área dessa parede, beleza? Tu pega a massividade da parede, espessura de embolso, que nem sempre você tem esse dado. Você pega isso tudo ou você de fato já pega isso e já joga num coeficiente? Não. Agora no refinado. No refinado, aí vai de cada projetista também. Eu uso um software. Nesse software eu já tenho algumas coisas pré-estabelecidas que eu configurei nele. Sim. Por exemplo, a questão de parede. Eu já tenho uma parede pré-configurada ali. Eu só vou mudar, por exemplo, já peguei algum projeto que é de prédio histórico e que a parede... 40 centímetros de largura. Entendeu? Aí então, poxa, ali eu tenho que mudar. Sim. Agora eu tô fazendo... Aí tu vai superdimensionar pra caramba, se caso... Então, assim, o que eu mudar ali vai influenciar bastante. Sim. Agora, se eu tenho alguns lugares que a parede é 15 centímetros, são 12, aí nesse 10. caso tu tem que ir lá e medir a espessura da parede? Não precisa. A gente tem que ser prático também. Não, um exemplo. Se você pega uma parede diferente, se eu vou fazer um prédio histórico. Isso. Aí tu tem que ir lá medir ou... Não, geralmente tem a planta. A planta já tá dizendo a espessura da parede. Isso. Ah, então facilitou bastante. Não, isso aí sim. Entendi. Mas assim, na prática a gente tem que... Assim, a gente tem que... Tijolo maciço, deitado. Isso. Não, isso aí influencia pra caramba. E se você... Aí você não tem a necessidade de superdimensionar um ambiente. Sim. Aí entendeu? Se tu usar esse cálculo sem tomar esse cuidado... porque assim... Tu superdimensionou uma máquina. Você... Em um ambiente residencial... Eu falo bastante do ambiente residencial, que é o mais comum. Sim, é o que a gente vive aí no nosso dia a dia. Ou até alguns comerciais também. Você superdimensionou um ambiente ali... que era para dar 4 terras, você colocou 5, às vezes a diferença da conta de luz vai ser pouca, o custo do equipamento quase não vai mudar. Sim. Então, tranquilo. Agora, você pega um ambiente que você vai ter que colocar 5, 10 equipamentos, aí então assim, já mudou o cenário. 20 TRs, você vai aumentar um em cada um, o teu custo de energia vai ser maior, o teu custo de instalação vai ser maior, a tua elétrica, isso vai impactar na tua elétrica. Não, se for uma máquina inverter, dá até pro cara segurar a onda, porque ela vai reduzir a capacidade, vai consumir menos. Mas se ele ainda pegar um on-off, ele pode até ter um número de ciclagem excedente, porque ela atinge muito rápido a temperatura, cicla. Tu pode ter uma quebra de compressor por mau dimensionamento de máquina. Então, mas até na inverter, o teu consumo de energia, de repente, vai ficar ok. Beleza. Mas o teu custo inicial... o custo inicial vai ficou ser maior, caro. Porque tu vai botar equipamentos maiores, maior capacidade, a tua elétrica que você vai ter que fornecer para esse equipamento vai ser maior. E tem que tomar um cuidado também, porque se você superdimensionar uma máquina inverter, beleza? E tu jogou para mais achando que vai resolver o problema. Se ela não tiver retorno de óleo automático, se ela não tiver essa função na lógica dela, esse compressor vai trabalhar muito tempo em baixa frequência. E muito tempo em baixa frequência, você vai ter problema no arraste de óleo.
E aí, porque ele atinge a temperatura rápido, a frequência fica muito baixa e o óleo fica inundando lá o evaporador. Tem máquinas que de tempo em tempo, ele acaba aumentando a frequência do compressor, abrindo válvula e ele faz esse retorno de óleo automático temporariamente. Mas se o cara não pegar uma máquina que não tem essa tecnologia e superdimensionar, ele se arrebenta. Sim. Ele pode quebrar o compressor mecanicamente por falta de lubrificação. Beleza, voltando para a igreja. Aí calculei a parede através do software. Na hora refinada você usa um software. Você usa, se eu não me engano, o software da Carrier, né? Isso. Beleza. Qual o nome dele mesmo é? É o RAP. RAP. HAP. Beleza. Aí o cara você usa o RAP lá e coloca lá 100 metros quadrados de parede com espessura de 30 centímetros. E isso vai dar um coeficiente de calor já de transmissão pela área e espessura. Isso. E a incidência solar. Coloco lá. Se eu tenho um ambiente aqui com... Eu tenho incidência solar em 3 paredes. Eu vou botar, ó. Eu tenho aqui uma no norte, que é tantos metros quadrados. Eu tenho aqui uma no oeste, que é tantos metros quadrados. E outra no sul. Apertou o botão. Botei aqui a área de cada uma, o tipo de parede. Se eu tenho janela, qual a área de janela que eu tenho de cada uma? Dá para inserir dentro desse lado da parede a área de janela. Isso. O tipo do vidro. Porque eu tenho vidro comum, eu tenho vidro com o vidro verde... Eu tenho um vidro cinza. Ou seja, a taxa de transmissão de calor dos vidros são totalmente diferentes. Certeza. Tem gente que, inclusive, economiza no equipamento de ar-condicionado investindo em vidro. Sim, você pega esses prédios aí espelhados, ele não é um espelho comum. É um vidro de cheiroso. É, exatamente. Ou seja, o cara reduz a capacidade do chiller porque foi mais vantagem investir em vidro do que em ar-condicionado. Aí você imagina um prédio daquele, todo com vidro comum. Que aí primeiro que a estética não fica legal. Um micro-ondas. Primeiro que a estética não fica legal, tudo transparente. É. Mas aí, o cálculo que você vai ter que fazer de carga térmica da tua central de ar-condicionado, seja VRF ou chiller, você vai ter que superdimensionar esse equipamento todo. Então a economia que você vai fazer no vidro vai te gerar um custo maior no teu equipamento, na tua conta de energia. Em tudo, em vida útil, em tudo. Vai ser uma carga mais agressiva. Então, aí outra coisa legal de você falar quando a gente está falando de projeto de ar-condicionado, cara, é que você tem que ter uma conversa sempre muito boa com a arquitetura. Você tem que esquecer essa questão de briga, de aquelas coisas antigas, que eu acho que é difícil, um pouco antiga. Difícil, mas a gente tem a galera do ar-condicionado, meu irmão, com arquitetura. Alô, arquiteto! Moleque! Então, mas tem muita arquiteta aí, gente boa, e arquiteto que está disposto a ouvir. Acho que tudo é a forma que você coloca. Se você traz um bem... Assim, você tem que trazer às vezes um não para o arquiteto, mas não é só falar, não pode. Ou não é assim, porque você não é dono do projeto. Mas aí tem um problema seríssimo, meu irmão. Você sabe muito bem. Assim, eu amo trabalhar. Isso aí dá até um corte, tá? Eu amo trabalhar com arquiteto, acho muito bacana. Eles trazem muito cliente bom, bacana, cliente que tem potencial. Só que é o seguinte, cara, o arquiteto ele tem que dar ouvido pro instalador e pro projetista de ar-condicionado. Por quê? Porque em várias situações o equipamento não dá para encaixar ali. Sim, sim. Entendeu? Ele não entra ali, ele não foi feito para ali. Ele não é feito para ficar dentro do armário, ele não é feito para ficar dentro de um sótão. E aí eu entendo que tem toda uma questão arquitetônica em relação à estética, em relação a tudo isso, só que ela tem que ser funcional. Exato. Principalmente no Rio de Janeiro, você entubar uma evaporadora dentro de um forro, de um banheiro, por exemplo, se o forro não estiver totalmente selado, você tem um ambiente insalubre. Então, assim, o que eu falo para os arquitetos abra um diálogo com o instalador, com o projetista de ar-condicionado. Por quê? Porque você quer botar o ar-condicionado no lugar que você determina. O instalador geralmente fica com receio de ir contra isso, porque você é um provedor de serviço para nós. Beleza? Só que tem um detalhe. Isso vira uma herança pro usuário. E aí o arquiteto já foi embora, já tirou a foto do ambiente que tá lindo e parabéns pelo trabalho, e a culpa fica pro cara do ar-condicionado. Então, assim, esse ar nunca funciona. É óbvio, porque você determinou colocar ali. Então, assim, hoje o não é nobre. Então, o que eu tento abrir é um diálogo com um arquiteto bacana, prudente, consciente, construtivo, para que a gente, em conjunto, consiga avançar. A maioria dos arquitetos tem isso. Só que tem uns que, cara, você tem que administrar uma vaidade danada, que o cara não quer saber, ele é o dono da obra, tem que fazer o que ele quer, e com esse eu já não quero trabalhar. Porque é o seguinte, tem que ficar bom para o cliente, para o arquiteto
e para nós instaladores, é um conjunto da obra. Então eu não estou falando só de arquiteto, eu estou falando de pessoas que têm que abrir o diálogo porque é uma obra dinâmica. Exato, exato. E principalmente com a preocupação do pós. Porque, e se você fala, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte também, você pode chegar e argumentar, aí o instalador tem que perder um pouco esse medo de falar um não de repente, Sim. mas ele também tem que saber falar. Sim, tem que levar isso de maneira construtiva. Construtivo. Você tem que trazer um embasamento, fala, poxa, você não pode enclausurar o ar aqui, vai ficar bonito, de fato. Ah, mas eu fiz assim em outro lugar. Mas aí deu certo, não deu? Não, e eu vejo vários arquitetos falando que não aguenta mais, que não acha um cara bom de ar-condicionado. Às vezes você achou um cara bom, mas você não deixou ele ser bom. E um outro cuidado que tem que ter também é o seguinte, às vezes o arquiteto compra uma briga e ele não passa para o cliente, aí você fala, não, isso daí vai dar certo, isso daí dá certo, você faz por causa do cliente, por causa do arquiteto, chega depois, aí não dá certo na obra. A primeira coisa que ele faz, eu não autorizei nada. Isso aí já passou muito, já passou muito. Então, cara, eu não tenho receio de falar não. Hoje eu trabalho para arquiteto que quer solução. O que eu tiver lá para entregar o de melhor, eu vou entregar. Só que é o seguinte, se for colocar fora do padrão, eu tô fora. Pode chamar outro prestador, tá tudo bem. Obrigado pela oportunidade. Então, eu acho que o instalador também tem que perder esse receio de ficar sem um trabalho. Porque não vai faltar trabalho para você. O arquiteto, ele traz muito trabalho bom, é uma parceria e você entrega trabalho bom. Arquiteto, traz trabalho bom que eu vou te isentar de dor de cabeça. Agora é o seguinte, a gente tem que discutir melhorias. A gente tem que junto construir algo bacana. Tu dá um show na arquitetura que eu dou um show no ar-condicionado. Isso aí. E todo mundo fica feliz. Agora, se você quiser impor aonde eu vou botar a minha máquina, aí, cara, a gente não vai funcionar. Porque é o seguinte, a minha máquina precisa de trocar calor. Precisa ter área para trocar calor. E se você não me permitir isso, eu não vou conseguir entregar um trabalho legal. Aí que vai. Aí é você saber falar e saber apresentar os argumentos técnicos. Porque quando você também apresenta um argumento técnico que você não tem, o arquiteto não consegue te debater em cima daquilo, você fala, ó, se não fizer dessa forma, não vai dar certo. Sim. Vai dar um problema futuro. Sim. Vai dar um problema para mim, para eu que vou instalar, e para você que está dentro da sua obra aqui vai ter que gerar um certo impacto depois. Então tem que saber colocar isso, mas também buscando ali uma contrapartida. Sim. Ah, pô, essa questão estética, tem que se preocupar. Cara, a gente é chato. Claro, pô, tem que se preocupar. Mas tem que se preocupar, tem que se preocupar. Eu concordo 100%. Entendeu? Assim, se o cliente não, poxa, eu não quero ficar olhando o ar-condicionado aqui na parede, eu quero um que seja o mais, um ambiente mais clean possível. Eu vou ter que procurar uma solução. Aí eu vou ter que ter um conhecimento de mercado, de soluções que possam atender o cliente, porque eu não posso chegar só com não. Sim, tu tem que chegar com uma solução. Eu tenho que chegar com uma solução. O não, mas eu tenho uma opção. Eu não posso levar um problema pro arquiteto nem pro cliente. Concordo. Até se na verdade eu posso levar um problema, eu tenho que levar um problema já com a solução. Com a solução, é verdade. Entendeu? Eu acho que isso, mas só que é o seguinte, a gente não tá falando de um arquiteto que abre diálogo. Não, a gente tá falando de um arquiteto que não quer nem ouvir. Não, esses daí... Que tem. Tem. Não, tem. Entendeu? Tem. E quando você encontra esse, não, a mesma obra é minha, aí o diálogo não floresce. Então eu acho que não adianta para esse pessoal que não abre o diálogo reclamar de ar-condicionado depois e falar que não acha um cara bom. Você que não deixou esse cara bom produzir. Ó, a gente teve uma experiência muito bacana lá na Anitta. Deu muito trabalho pra gente, mas os caras aceitavam a ideia toda hora. Sim, sim. Então a gente levava lá pro Carlos e pro Caio, cara, a gente tem essa solução. Putz, isso aqui não vai dar, cara. Será que dá pra gente melhorar? Deu um monte de revisão, mas sempre teve diálogo. Exatamente. Assim, a solução que eu pensei inicialmente, que a gente conversou ali, na minha cabeça era melhor. Cassete de uma via. Ele falou, não, Job, eu quero esse teto liso, que eu tenho uma ideia, tal. Pô, beleza, dá pra botar adutado? Putz, dá, mas a gente não tem forro. Por causa da cinta. Pô, e vai baixar o forro? Não, não vou. E aí? Pô, agora ferrou. Pô, não tem um jeito? Até o jeito dos caras tratarem a gente era diferente. Entendeu? E isso motiva o prestador de serviço. Porque eu levo uma contra-solução e ele não se agarra nessa ideia inicial dele. Ele também fica suscetível. Exato. Não, tá, beleza, mas aqui eu consigo descer um pouco o forro aqui para te ajudar.
Aí, pô, aí show de bola. Aí foi maneiro, porque Entendeu? tu viu o resultado da casa? Ficou incrível, Isso aí. cara. Cara, foi um dos melhores trabalhos que a gente fez em relação à climatização. Por quê? A gente pegou uma área da escada que ele liberou, desceu o forro, aí criou uma teste. O Anderson deu uma baita de uma solução que foi dividir alguns evaporadores. Por quê? A sala, ela tinha cinta, era uma cruz. Não tinha forro. Não tinha forro. E aí o seguinte, não dava pra passar duto entre as cintas. Então a gente teve que botar ar-condicionados pra dividir, porque o ambiente era muito grande. Deu certo porque teve um bom diálogo. Deu trabalho. Isso aí. A gente teve que mudar várias vezes, mas teve diálogo. Então assim, ó, parabéns ao Estúdio Roca, que nos proporcionou essa condição de abrir o diálogo e de entender que o ar-condicionado é importante. Por isso que a cliente está sendo bem climatizada nesse momento. Isso aí. Porque teve uma boa conversa. Então, fica a dica aí, arquitetos. Aprendam aí um pouco com o pessoal do Estúdio Roca, porque eles foram cruciais para um bom desenvolvimento dessa climatização. Voltando lá para nossa igreja. Vamos lá. Medir a carga térmica que essa parede vai dissipar para o meio ambiente. Perfeito. Aí, beleza. Aí vamos considerar iluminação, É vamos isso aí. considerar fontes de calor, projetor. Tu vai ter um projetor. Considera o projetor? Ah, não, beleza, Job. Abertura de porta, eu considero? Considera. Beleza. Aí tem coeficientes pra gente ir. Tem. Alimentando abertura de porta. Beleza. Aí entra número de pessoas. Esse número de pessoas, para uma igreja, o perfil da igreja é o seguinte. Se for uma igreja católica, é um coeficiente para esse tipo de pessoas. E se for uma igreja evangélica, o coeficiente é outro? É assim? É por pessoa? Não. Assim, quando você não tem o conhecimento da quantidade de pessoas daquele ambiente, você tem uma taxa lá estimada que a própria ABNT, a NBR 16401, ela estipula um fator genérico. Mas na maioria dos casos, você tem uma estimativa, ou pelo projeto, ou até mesmo pelo... Se não tiver uma igreja antiga que não tem projeto, você está fazendo um levantamento ali da arquitetura e você tem uma estimativa ali de quantas pessoas vão em cada culto ou em cada missa. Sim. Em cada Tem uma encontro. já 200 pessoas por culto. Assim, porque você tem um número de lugares. Então, Sim. você sabe ali, geralmente você tem esse número. Né? Mas esse número ele tem coeficiente diferente desse número de pessoas, dependendo da aplicação ou não? Não, vai de acordo com o espaço, com a ideia do espaço. Então é o seguinte, se você vê que a carga térmica é muito alta e tem 200 lugares, então tu bota 230 pessoas. Sim, posso considerar uma margem. Aí vai de cada, assim, de Tu cada não altera projeto. um coeficiente por pessoa. Por exemplo, uma pessoa, cada pessoa gera meio TR de calor. Um exemplo. Não, bem assim não. O que acontece? Quando a gente fala de pessoas, o que influencia diretamente na carga térmica o número de pessoas? A primeira é a questão do metabolismo da pessoa. Tá? Assim, uma pessoa no escritório, ela tem um fator lá, uma quantidade de calor sensível latente que ela gera. Ou seja, aí tem um coeficiente para escritório. Isso aí. Entendeu? Não precisa nem falar de coeficiente. Fala, ó, o job aqui, ele está gerando uma quantidade de calor sensível latente, que ele está sentado aqui conversando. O job agora vai pegar e vai fazer correr na esteira. Você vai gerar uma outra quantidade de calor. Sensível e latente. Sensível e latente. Você na igreja ali batendo palma, louvando e tudo mais, você vai gerar uma outra quantidade de calor. Então você tem é tabelado já essa quantidade de calor por tipo de atividade. Ah, então é por tipo de atividade, Por tipo de atividade dessa pessoa. Isso aí. Então, tipo, Ou seja, o coeficiente da pessoa muda. muda. Mas é por atividade. Por atividade. Então, por esse caso da igreja, você vai ter algum lá que você vai considerar. Você não vai considerar ela, a gente costuma falar em repouso. Quando está no escritório, dormindo, Sim. pouca atividade. A atividade de escritório, geralmente é uma outra baixa também, mas um pouco mais do que no ambiente de um quarto. Sim. Entendeu? Aí você vai gerar esse fator. Aí esse é um Aí parâmetro... a tua análise também. Às vezes tem uma aplicação que tu não tem, mas tu fala, pô, é parecido com isso. Aí tu vai lá e pega e joga. Isso aí. Aí, além disso, aí que traz um percentual alto na carga térmica é a renovação de ar. Isso é um gargalo. Mas Por antes quê? da renovação de ar, irmão, deixa eu só ter um detalhe. Essas pessoas, você falou de acordo com o metabolismo, transpiram e expelem muito aerosol
para esse ar atmosférico que está lá, que é a carga térmica. Certo? Certo. Então, quando você tem um número de pessoas muito elevado, a tua carga latente ela é mais alta. Para quem não sabe ainda, a carga latente é a quantidade de água, é a carga que pode mudar de estado físico nessa condição. Geralmente a gente está falando de carga latente para climatização, água. Isso. Beleza? Quando você fica mais nítido quando você dá o exemplo do tipo o exemplo do evaporador. Você combate o calor sensível com a vazão de ar e o calor latente com a retirada da umidade desse ar na serpentina. Sim. A serpentina foca ali na parte do calor latente e a vazão de ar no calor sensível. Sim. Entendeu? Toda aquela parte, o dimensionamento da serpentina é mais em função do calor latente do que Ou seja, você tem duas cargas para combater. Diminuir a temperatura do ambiente, que é esse volume de ar que você passa pelo fluido que está frio. E você tem a carga latente para também retirar, que é a água do ambiente. Então, o teu equipamento ele tem duas capacidades. Uma de diminuir a temperatura do ambiente e uma de secar o ambiente. Esse secar é justamente esse vapor de água que as pessoas esperem, que está no formato de vapor. Quando ele bate na serpentina que está frio, para esse vapor virar líquido e condensar, ele cede energia. Exato. E essa energia é absorvida pelo equipamento. E essa energia do calor latente é maior do que a do calor sensível. Entendi. Porque você precisa ceder mais energia para mudar de estado físico do vapor para o líquido. Exato. Que é a água que pinga no dreno. Exatamente. Então é o seguinte, aí entra o gargalo. Como calcular essa carga sensível e latente? Principalmente a latente, que é um grande gargalo. O cara bota lá 1000 BTU por metro quadrado. Ele botou a carga total, ele não dimensionou sensível e latente. E aí eu tenho um salão, que é o exemplo que a gente sempre dá. Putz, a carga latente, a quantidade de água, o cabelo é higroscópico. Quando a mulher passa a prancha de água, sai aquela fumaça branca, aquilo é água. Então o ambiente fica saturado de água. Aí o teu equipamento é de 12.000 BTUs, que atende a carga sensível. Mas ele não atende a carga latente, ou seja, ele climatiza o ambiente, mas vira uma cachoeira. Porque ele não tem competência para secar toda essa água. Cara, como mensurar essa carga latente? Porque isso é uma dificuldade para todo mundo. Então, porque dessa mesma forma que a gente estava falando no início, que essa estimativa de BTU por metro quadrado, essa estimativa inicial, ela se aplica na maioria dos ambientes, mas na maioria dos ambientes que são ambientes comuns. Sim. Quando a gente vai para algum outro tipo de ambiente, que você pode ter, em alguns casos, uma carga de calor latente maior, isso foge do conceito tanto do dimensionamento quanto do tipo do equipamento. Pet shop, por exemplo. Porque lavanderia. a maioria dos equipamentos, ela tem um fator de calor sensível ali pré-determinado. Geralmente acho que é em torno de 70%. Em torno de 0,7%, em torno de 70%, alguns 65%, mas em torno disso. Que é o de prateleira, o que vende no mercado. Sim. É o que mais sai, o que é o mais usual. Mas quando você vai... o calor total, quando a gente fala de 12.000 BTUs, por exemplo, a gente está falando do calor total. E eu falo se esse equipamento, o fator de calor sensível dele é 75%, ele está combatendo 75% calor sensível e os 25% para combater a água de calor latente. Se eu tenho um ambiente que o meu fator de calor sensível é menor, é 60%, por exemplo, então o meu calor total continua sendo 12.000 BTUs. Mas a quantidade de calor latente que eu preciso combater não é mais 25, é 40. Ou seja, tu pode ter uma capacidade do teu equipamento. Por exemplo, tem um equipamento de 10.000 BTUs. Eu dou esse exemplo, de repente fica um pouco mais claro. Sim. Vamos supor que o fator de calor sensível é 70%. Então, 70% desses 10.000 BTUs, 70% é para diminuir a temperatura do ambiente. Isso. E 3.000 BTUs, 30%, é para secar a água do ambiente. Quando o teu equipamento começa a pingar no salão, por exemplo, é porque a capacidade de carga latente desse ambiente é superior a esses 3.000. Ele não consegue secar isso. Ele não consegue retirar toda essa carga latente. E aí, o que se faz? No caso, você dimensionou errado. Entendi. Mas como que eu faço para mensurar isso inicialmente numa carga térmica? Quando eu estou fazendo esse cálculo que a gente estava falando no início, no programa, que eu estou jogando todas as fontes de calor lá, tudo que eu jogo de fonte de calor lá, ele vai estar calculando um sensível e um latente. Sim. Mas ele já faz isso sozinho. Ele faz sozinho, entendeu? Assim, eu sei a parte conceitual. Ah, tá. Ele faz sozinho porque tu pode botar uma aplicação lá de salão. Aí o coeficiente dele de latente deve aumentar sozinho. Vamos lá.
Por isso que você tem que ter um entendimento do que gera calor e o tipo de calor que gera. Sim. Uma fonte de radiação solar, ela está me gerando calor sensível. A incidência solar gera calor sensível. A iluminação, energia essa parte é uma resistência elétrica, calor sensível. Um CPD, calor sensível. Equipamento, gera calor sensível. O que gera calor latente? Metabolismo e a umidade do ar. E essa umidade do ar vai estar atrelada à renovação de ar. Então, eu não preciso falar para o aplicativo, para a minha parte de cálculo, quantidade de calor latente e de calor sensível direto. Eu falo tudo que gera fonte de calor, especifico qual é a minha fonte de calor e ele vai calcular para mim. Mesmo tendo condições de umidade diferentes, como, por exemplo, a beira da praia? Sim, porque depois vai depender do parâmetro que você está utilizando. O que vai influenciar na beira da praia? Essa é a renovação de ar, porque é o ar externo influenciando no calor interno. Sim. Aí você vai ter alguns parâmetros. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, quando a gente olha na norma, te dá 2 parâmetros. Te dá um parâmetro do Santos Dumont e o parâmetro do Galeão. O do Santos Dumont é mais associado à parte próxima à praia, parte que você tem uma umidade maior e também uma temperatura maior, de bulbo seco. Sim. Do Galeão já para um ambiente mais seco. Então você vai diferenciar ali, entendeu? Mas aí é porque está diretamente associado à renovação de ar. Ou seja... Ou uma infiltração. Tá, vamos lá. Se eu tiver uma carga latente alta e usar esse coeficiente de perfil lá de aplicação, beleza? E não tiver uma renovação, esse equipamento vai atender. Sim. Porque é o seguinte, salão não tem renovação. Não, mas aí tem outro fator, tem outro ganho de calor latente. No caso do salão, você mesmo falou, você tem a questão da água quente. Sim, do cabelo. Mas e aí, como que eu mensuro isso num projeto? Então, aí você vai ter outros fatores. Aí, por causa do salão, você vai ter que contabilizar o tipo de calor que cada equipamento ou cada estação está gerando. Sim. Aí já é uma outra peculiaridade. Tem como mensurar a carga latente desses equipamentos? Ou tem algum dado que eu possa pegar? Isso é... Não existe nenhum coisa. Deve ter algum tipo de tabela para esse tipo de aplicação de pet shop. A Shure deve fornecer algo do tipo. Ela te dá alguns fatores. Ela te dá alguns fatores tanto da renovação quanto do que pode gerar em cada um. Aí, mas a dificuldade maior é que ainda assim, por exemplo, uma situação dessa é muito complicado, aí você tem que se atentar mais a outros fatores. Porque é a mesma coisa do... Eu tô entendendo, isso é tão complexo que não dá para resumir no que a gente está falando aqui. Eu vou te dar um outro exemplo, mas sem fugir tanto do salão. Mas só um exemplo da cozinha, por exemplo. Você pode ter um ar-condicionado ali próximo de você, climatizando o ambiente, da cozinha. Mas se estiver próximo do fogão, o calor do fogão vai te afetar. Então, você está próximo de uma fonte de calor. Sim. Então, se você estiver, por exemplo, jogando direcionando um insuflamento direto a uma fonte de calor, você tende a umidificar esse ar. Sim. Umidificar não, perdão. Você tende a condensar esse ar que você está insuflando. Porque o ponto de orvalho dele vai estar mais baixo e pode coincidir com essa fonte de calor. Então, o que você tem que fazer? Num ambiente de salão de beleza, você vai procurar fazer a tua distribuição de ar de forma que ela não insufle direto em uma fonte de calor. Sim. Aí na fonte de calor, você coloca, de repente, uma exaustão, uma fonte de vapor. Entendeu? Mas não tem, eu não sei se eu estou equivocado. Na norma, ela pede alguns pontos que tem exaustão justamente para evitar esse tipo de situação. Mas eu não sei se eu estou viajando, tá? Eu até falo isso. Eu já vi algo, que eu fiz algumas cozinhas do tipo, que não permitiam unidades evaporadoras dentro de uma cozinha. Sim. Porque você tem ali um ponto de acúmulo. Não pode. E aí é o seguinte, eu até instalei isso aqui em Ipanema, em 2 casas, que é o 100% área exterior. Isso. Então assim, se você quiser climatizar uma cozinha, você não pode ter um evaporador dentro do ambiente. Certo. Você tem que ter um evaporador fora ou uma caixa de ventilação que, por esse arraste de ar, diminua a temperatura do ambiente, que não precisa ter um evaporador. O que acontece? Aí a gente já tá... Aí vamos para a parte da cozinha, então? Não, calma aí. Vamos matar a igreja. Porque aí vamos matar a igreja. Aí depois a gente volta para esse Isso. Então é o seguinte. conceito.
A igreja e os ambientes de salão, eu vou ter uma preocupação maior quando eu tenho uma entrada de ar atmosférico frequente. Geralmente os salões não têm renovação de ar, beleza? E aí o abre e fecha impacta diretamente Sim. nessa condensação e nessa carga latente. Porque é o seguinte, por mais que a minha carga latente seja de 5.000 BTUs latente e a minha capacidade da máquina é 3.000 BTUs latente, ou seja, a minha capacidade é menor, se esse ambiente ficar totalmente fechado, só vai demorar mais tempo, mas vai secar. Depende do dimensionamento e da quantidade de calor que está sendo gerado ali. Que ele pode não conseguir. É verdade, se for uma fonte frequente. Sim, entendeu? Porque tá, por exemplo, tá puxando o cabelo toda hora, para são 5.000 frequente. Porque ali eu tenho uma fonte de calor latente interna muito alta. Entendeu? Assim, não tem renovação de ar, beleza, mas tem infiltração. Sim. E não tem renovação de ar de forma errada também. Porque, de forma errada. A gente sabe que na prática não, na prática no salão não bota renovação, É. dificilmente. Entendeu? Mas, cara, essa é uma parte que ainda tem uma lacuna. O dimensionamento de um salão ainda me chama atenção. Chama. Mas você lembra quando no Café com o Job também com... A gente abordou esse assunto também. E com o Júlio. Júlio, você fez a mesma pergunta? É. Aí eu falei, agora ele vai responder. É porque essa é capciosa. Aí eu não consegui responder por completo ali pro Job, não consegui deixar ele ali satisfeito, mas eu ouvi a resposta do Júlio. Aí o Júlio respondeu quase que a mesma coisa. Eu falei, não é possível. Ou seja, saíram pelo beco no sapatinho sem dar um ok pra gente. Não, porque não é bem assim, não é bem assim. Não, se é o bem Júlio, complicado, eu posso também. Não, se o mestre Júlio falou que é desse jeito, a gente só tem que seguir, meu irmão. É difícil. Então, eu entendi, Anderson, porque é o seguinte, é uma situação cuidadosa. Eu falei, pô, e quando não tem jeito? Eu falei, cara, tem gente que usa secador químico para poder diminuir essa umidade. Às vezes o teu equipamento não tem competência para poder secar essa umidade, porque a fonte de calor, de carga latente é muito alta. Então, de fato, o cara, para dimensionar um salão, é bom ele superdimensionar. Ele vai ter menos problema. Sim. Mas por que superdimensiona? Porque na maioria dos casos ele está colocando split. Sim. Como a gente falou, a gente sabe que o fator de calor sensível do split geralmente é em torno de 70%. 70%. Nos ambientes que a gente já sabe que tem uma incidência de calor latente maior, a gente acaba superdimensionando por causa do calor latente. Sim. Até quando eu faço o cálculo, uma coisa é eu fazer o cálculo de carga térmica, tá? Outra coisa é eu fazer a seleção do equipamento. Sim. Porque o cálculo da minha carga térmica pode dar os 12.000 BTUs. Mas quando eu vou selecionar o equipamento de 12.000 BTUs, se for um de prateleira, eu não vou conseguir atingir meu calor latente. Tu pode ter 12.000 com um Fancoi e aí resolver esse problema. Isso aí, porque a serpentina é muito mais larga e o fator de calor latente dele é muito maior. Exatamente. Quando eu vou selecionar o equipamento, eu tenho que ver o rendimento dele por calor sensível e por calor latente. Ou seja, eu resolveria fácil meu problema no salão com um Fancoi. Sim, com certeza. Seria mais fácil. Por isso que a de shopping, de salão, de shopping pinga menos. Eu não costumo ir em salão, sim. Cara, de fato, se você tem uma carga térmica de 12.000 e tem um equipamento de prateleira, o fator de calor sensível dele é 70%, 30% de carga latente, um exemplo. Então você acaba superdimensionando. Agora, você pode ter um equipamento de 12.000 BTUs com 50% de capacidade latente. Isso aí. Porque, por exemplo, um Fancoi, você vai conseguir selecionar ele e mexer no calor latente com a vazão de água gelada. Sim. Por exemplo, tem Fancoi que tem serpentina de 8 filas. Você tem uma capacidade de calor latente ali muito maior. Ou seja, o ar demora muito tempo dentro da serpentina, passando por um processo de secagem muito mais amplo. Por isso que eles são largona. Você falou, calor latente se combate na serpentina. Sim. O calor sensível, na vazão de ar. Entendi. Entendeu? Então, na minha igreja... Aprendi com o mestre Júlio também, isso daí. Na minha igreja, renovação de ar eu tenho que me atentar bastante, porque a renovação é por pessoa, né? Isso aí. Ou por área de ocupação. Os dois. Ou área de ocupação também. Tu usa o que? Área de ocupação ou renovação? Os dois. Tu usa os dois e você vê qual que dá o maior e adota o maior. Tá? Porque pela 27 Anvisa, metros cúbicos por hora por pessoa é muita vazão, isso irmão. pela Anvisa. Pela Anvisa, resolução 9. Tá vigente ainda isso? Tá. E, cara, até antes de vir pra cá, eu dei uma pesquisada, porque tem a norma nova de ar-condicionado, de A16401, que saiu ano passado. Sim. É a mesma numeração, só que revisionada. Que a antiga era de 2008.
Aí revisaram e tudo mais. E, sinceramente, eu ainda não tinha parado para estudar ela. Não parei para estudar. Aí tinha dado uma olhada por alto, assim, vi que tinha mudado algumas coisas, principalmente no cálculo de renovação de ar. Tinha mudado alguns parâmetros. O conceito é o mesmo, tá? Sim. Mas, assim, muda alguns parâmetros. Quando eu fui dar uma pesquisada, eu vi no site da Brava que estava dando problema gerando diversas discussões, encontraram alguns erros nessa norma e suspenderam. A nova? Suspenderam a nova parte 3, que fala de renovação de ar. Sim. Então, estavam revisando algumas coisas, alguns conceitos e não vi a fundo. Isso é uma coisa que dificulta também, porque tem algumas mudanças. Passado, por exemplo, a Hospitalar já mudou tem um tempo também, né? A Hospitalar mudou, foi em 2022, 23. Acho que foi 23. Aí já a galera já tem que se atualizar também no projeto, porque mudou. Tem que se atualizar. Se eu não me engano, acho que a gente chegou a conversar. Tá muito mais rigorosa. A gente chegou a conversar que não pode mais, a não ser na área de recepção, ter um evaporador dentro de uma unidade hospitalar. O que pega bastante na questão da unidade hospitalar é a filtragem. A filtragem dos equipamentos. Sim. Aí ela ficou muito mais rigorosa. Que eu tenho a classificação de Ou filtro, seja, aí o split não se adequa a essa filtragem. Não é que não pode botar um split. É que o nível de filtragem exigido não cabe no split. Ele não tem ventilador para vencer essa resistência. Ele não tem ventilador, ele não tem um sistema de filtragem que consiga acoplar mais. Mas isso serve para os hospitais novos e não para o que já era instalado, que já tinha split antigamente. É daqui para frente. Daqui para frente. Entendeu? Mas se você for fazer uma reforma do hospital, você tem que se adequar à norma nova. Entendi. Mas ainda assim, se você está com um split em um CTI, uma sala de cirurgia ou até muitos outros ambientes... Tem que se adequar. Mesmo na situação antiga, já não permitia. Na situação já não permitia. Já não permitia. Cara, então já atendi centro cirúrgico com ACJ. Eu já vi também. Com a cirurgia rolando. Com cirurgia rolando. É muito louco isso. A gente já viu muita coisa no hospital também. Cara. Eu também. Eu já vi com cirurgia rolando e assim, de coração, tá? Eu me lembro dessa cena. Eu já entrei para limpar filtro com a cirurgia rolando. Entendeu? Tem muito tempo isso. E é por isso que, assim, às vezes o pessoal tem algum parente, que principalmente de mais idade, tá no hospital, você, poxa, eu não quero deixar a pessoa internada, eu quero que ela vá para casa quanto antes, porque você já sabe que o ambiente hospitalar hoje, do que a gente tem aqui, a maioria, não são todos, tá? Claro. Tem diversas redes aí que dão atenção maior para isso, se preocupam com isso. Então, não entram no caso, mas na grande maioria, principalmente nos públicos, né? Não tem essa preocupação. Então, você sabe que o ambiente hospitalar, ele é uma grande fonte de contaminação. Então, às vezes você chega lá com uma doença... Onde você está precisando de cuidado... Exatamente. Você está ali, chega com uma doença, aí você chega debilitado, com a imunidade baixa, então você tem diversos fatores ali que podem contribuir de forma negativa para prejudicar a tua saúde. Por causa do ar, né? Muito louco isso, né? A gente deveria ter... E tanta gente preocupada com um monte de coisa. Poxa, Isso poderia ser... E assim, cara, esse é um cuidado que tem com os nossos familiares. Por exemplo, a minha tia tem imunidade baixa. Ela estava internada esses dias... E totalmente preocupada com essa condição de ela pegar uma contaminação. E muita coisa é questão cultural também. Não só do ar-condicionado, mas, por exemplo, uma coisa que você vai em qualquer hospital, você vai ver. Você tem uma preocupação quando o cara pensa no sistema que você tem que ter barreira de pressão positiva, pressão negativa, barreira de ar, várias fontes para tentar evitar a contaminação, né? Aí, centro cirúrgico, você passa, você tem uma antessala que você troca de roupa, você coloca uma roupa que é só pro centro cirúrgico. Sim, eu já entrei em centro cirúrgico dessa maneira. Aí você chega na hora do almoço. Você lava com a escovinha laranja lá de iodo. Aí chega no hospital, você chega na hora do almoço, lá embaixo onde tá vendendo as quentinhas, você vê gente com a roupa do centro cirúrgico lá embaixo. Comprando a quentinha. Aquela roupa que ela foi pensada, a pessoa que pensou no sistema de barreiras bacteriológicas, barreiras de anticontaminação, você pensa em tudo, você faz o projeto de ar-condicionado em alguns casos da forma para garantir isso, mas você vê alguém que traz uma fonte de contaminação externa ali. É muito então, complicado. assim, tem muita coisa. E vai pelo ar, né? Vai pelo ar, vai pelo porque ele contato, depois onde você pisa, vai pelo... É verdade. Entendeu? Você tá com porque ele trouxe do rua, pisou, o chão tá contaminado. Quando bate o pé, sobe o particulado. Aí, eu aqui conversando com você, de repente, aqui, mesmo com a umidade um pouco baixa, não vai influenciar tanto. Agora no centro cirúrgico, o cara tá aberto ali, às vezes uma poeira que possa entrar, uma bactéria
que não seja tão agressiva, um vírus. Cara, isso aí Entendeu? é triste. Mas beleza. E aí é o seguinte, no hospital, o cuidado que a gente tem que ter é filtragem. O segredo tá na filtragem. Controle de umidade, mas o que manda mesmo é filtragem. Controle de umidade e filtragem, tá? Aí alguns ambientes tem essa questão de 100% de ar externo, outros não. O 100% ar externo seria onde? No centro cirúrgico? Depende do conceito. Não, no centro cirúrgico não necessariamente, tá? Você pode ter um ou outro. Por exemplo, quando a gente fala de alguns ambientes... Mas eu posso ter evaporador no centro cirúrgico? Não. Beleza. Se eu não tenho evaporador no centro cirúrgico... Mas, assim, você não pode ter nada ali dentro do centro cirúrgico. Você vai ter uma rede de dutos que vai levar e encaminhar até mas lá. Mas beleza. Aí é o seguinte. Vamos pensar junto. Se eu tenho esse retorno acontecendo, eu tenho um ponto de contaminação. Mas aí, eu tenho duas situações. Tem alguns ambientes que ele te dá duas possibilidades. Aí que influencia na filtragem. Eu posso ter um equipamento com 100% de ar externo, com um filtro, por exemplo, F9. Top. Né? Que aí tá pegando ar da rua, isso aí. Não viciado e jogando pra dentro do ambiente. Quando eu falo de filtragem, eu começo com G, aí G4, geralmente, que é o filtro grosso. Aí eu vou para filtro fino e vou aumentando o número. Quanto maior o número, maior o grau de filtragem dele. Sim. Então o G4 é mais grosso, tem uma capacidade de filtragem menor. O F9 já tem uma capacidade de filtragem maior do que o G4. O F9 já é o EPA? Não. É antes do EPA. Aí eu tenho o EPA, que é o H10, H11. E você tem uma confecção de filtragem. Às vezes você vem uma camada, duas, Sim. 3. Mas isso, na maioria dos casos, é para proteger o próprio filtro, porque o filtro mais fino é mais caro. Sim. Então você satura primeiro o grosso. Haja ventilador para vencer essa perda de carga. Hein? Aí se eu tenho um 100% de ar externo, em alguns casos ele te pede o filtro F9. Mas ele também te dá a opção de você recircular esse ar. Mas de você recircular esse ar, aí ele já não te cobra que seja o F9, ele te cobra que seja o EPA. Ah, entendi. Entendeu? Em alguns casos ele te dá essas duas opções. Porque é essa filtragem que vai garantir que essa sujeira não vai ficar depositada no evaporador. Exatamente. Na bandeja, acúmulo de ácaro, fungo, bactéria, tudo que é ruim. Então é o seguinte, ele garante ali que esse filtro com uma periodicidade está sendo trocado e garantindo. Cara, eu prefiro muito mais com recirculando isso do que, de fato, com 100% ar exterior. Então, tem vários conceitos. Os dois são aceitáveis, você vai trabalhar de uma forma e outro de outra. Ambiente, leitos de isolamento, que você tem esse controle aí de... O leito de isolamento, também. A pressão do ambiente tem que ser negativa. Depende. Porque é o seguinte, se for positiva, contamina todo mundo. Não, depende. Você tem as duas situações. Você tem o leito de isolamento de pressão negativa e de pressão positiva. Se você for um paciente que ele tem uma doença infecciosa, que pode se espalhar para outros ambientes. Sim. Esse teu leito de isolamento tem que ser com a pressão negativa. Beleza, para não sair pelas frestas da porta e contaminar todo mundo. Isso, a tuberculose, por exemplo. Exatamente. Então, o leito de isolamento com pressão negativa. Agora, tem um paciente também que ele pode ser que ele tem uma imunidade muito baixa. Então, algum que tem uma doença autoimune, algo desse tipo. Aí já é o contrário. Eu tenho que ter um leito de isolamento com pressão positiva para evitar que qualquer fonte de contaminação chegue até esse paciente. Ele não tem uma doença infecciosa. Entendi. Tem os dois tipos de leite. Entendi. Isolamento. Entendi. Boa. Essa eu não sabia. Entendeu? Eu tinha já estudado isso há muito tempo atrás, mas eu não lembro. Mas assim, de fato... Também tem muita coisa que eu não lembro, Você tem uma pressão... É verdade. Porque é o seguinte, o cara tá com a imunidade baixíssima e ele não pode receber nada mesmo. Exato. Aí o cara pega o ar da rua sem filtro e joga pra ele. Aí dá ruim. Aí dá ruim demais, né? Então, Anderson, beleza. No hospitalar, cuidado com a filtragem. O conselho que a gente pode dar pra essa galera é cuidar com a filtragem. E umidade. Tá, só um adendo. Por isso que o valor agregado é muito maior, né? Isso impacta no plano de saúde, no plano do médico, tudo isso, né? Sim. Mas os equipamentos, tem equipamentos muito modernos hoje, bem mais sofisticados, e que te dão um controle melhor, assim, de diversos fatores, tanto da umidade relativa, como, por exemplo, sensores diferenciais de pressão que vão te indicar a saturação do filtro. Sim, que tá lá na automação indicando,
É tubo de pitô que Tem usa, tubo de né? pitô. Tubo de pitôzinho na entrada e na saída. Isso aí. Se tiver uma diferença de pressão gritante na entrada do filtro e na saída, fala, tá obstruído. Então você pode integrar isso na automação. Mas ele, antes disso, ele aumenta a vazão do ventilador de acordo com essa resistência também. Pô, então, tem diversos equipamentos. Tem equipamentos com transdutores de pressão e com variador de frequência agregado, ou ventiladores EC, que você vai modular a vazão se a tua perda de carga do teu filtro tiver maior. Ou seja, isso retarda a troca do filtro, que é muito caro. Isso aí, exatamente. Porque hoje, conceitos antigos de manutenção, você fala, vou trocar esse filtro a cada, sei lá, 6 meses. Te dou um período qualquer. Mas às vezes eu estou trocando esse filtro há 6 meses e esse filtro não está saturado ainda. E é um filtro caro. Sim. Então, eu faço uma manutenção preditiva. Por que as unidades de saúde não montavam uma empresa de filtragem para poder montar essa fabricação e produzir para eles mesmos, já que é tão caro? Poxa, aí a gente vai entrar em mas eu fico pensando aqui que, pô, cara... Assim, tem outras formas... Porque é o seguinte, o grande gargalo de um prestador de serviço é justamente que ele tem esse custo do filtro e o filtro é caro. E aí fica sacrificando um monte de operação por causa de um filtro. Mas na maioria dos casos, a dificuldade maior é o custo de implementação. Tá? Implementação. Inicial, que você diz. Inicial. Porque os equipamentos, assim... São caríssimos. Tô falando de equipamento de 1 milhão. Cara, mas eu já vi muita gente, eu já vi muita coisa com equipamento lá, instalado, e o pessoal da manutenção pecar. Mas aí muitas das vezes é uma questão de conceito e de cultura assim, no caso da empresa, da rede, da rede de fiscalização. Entendeu? Hoje eu acho que tem algumas que estão tomando mais um cuidadozinho particular. Por exemplo, eu sempre vou no meu plano de saúde e eu vejo lá a galera com um cuidadozinho um pouco mais aflorado, vamos dizer assim. Tem alguns que tem sim. Entendeu? Legal. Anderson, deixa eu te falar outra coisa. Em relação à cozinha, né? A gente falou já de hospital, falamos da igreja, tá, na cozinha. A cozinha, me corrija se eu estiver errado. Geralmente a cozinha utiliza, por norma, um 100% ar exterior. Só que 100% exterior pode ser um evaporador, de fato um evaporador de um sistema VRF no splitão, ou pode ser uma própria caixa de ventilação com ar em temperatura ambiente. Vamos lá. Ela não necessariamente a norma te obriga que seja que você climatize com um equipamento de 100% de ar exterior, não. O que acontece é o seguinte. A primeira coisa que você tem que ver na cozinha é a exaustão. Tá? Porque você tem que ter exaustão nos ambientes geradores de calor e de gordura. Sim. Então, mas ela precisa puxar isso de algum lugar. Aí que entra... Porque senão ela vai puxar o usuário para dentro da cozinha. Aí que a gente vai puxar, vai entrar no 100% de ar externo. Mas existe a possibilidade de botar só uma coife e mesmo assim garantir? Não. Então tem que ter 100% ar exterior. Então, eu tenho que ter 100% de ar exterior, mas eu posso fazer o seguinte. Vamos lá, eu tenho que dimensionar meu sistema de exaustão. Certo. Tem lá três coifas, lá, tipo, com gordura, sem gordura, que seja, e tem uma vazão lá. Estou puxando lá 1.000 metros cúbicos por hora. Eu tenho que repor pelo menos 80 a 90% dessa vazão de ar. Então, se eu estou puxando 1.000 metros cúbicos por hora, vamos supor que eu tenho que repor 900 metros cúbicos por hora. Certo. De ar externo. De ar externo. Porque se eu estou puxando uma quantidade de ar, esse ar tem que vir de algum lugar. Sim, senão tu vai puxar a batata para cima da coifa. Entendeu? Pô, não tem como. Então, assim, se eu tenho uma porta ali que está aberta pro teu restaurante, ele vai estar puxando o ar gelado de lá, ele vai estar puxando o ar de algum lugar. Ar do banheiro. Ar do banheiro. Então, assim, a conta é igual. Em condições atmosféricas, eu puxar 1.000, ele vai tirar 1.000 de algum outro lugar. Sim. Eu não coloco 1.000 porque eu ainda quero manter esse ambiente de pressão negativa para garantir esse arraste. Então, por isso os 80% a 90%. Ou seja, a vazão da coifa tem que ser superior ao ar que está entrando. Exatamente. Porque senão tu defuma todo mundo lá no salão. A fumaça vai pro salão. Exatamente. É por isso que eu tenho que manter a impressão negativa. Aí eu tenho que jogar 900. Esse 900 eu posso jogar só com ventilador, sem jogar no... arraste de ar já tem uma diminuição de temperatura. Não. Eu não estou preocupado ainda com a diminuição de temperatura. Eu estou preocupado em repor esse ar. Quando eu trabalho com ventilador, o que eu faço? O que costuma se fazer geralmente? Você joga essa renovação de ar próximo da coifa. Para você evitar, porque se você está jogando um ar
que você não está tratando ele, você está jogando um ar que lá fora pode estar 40 graus, 38, 35. Sim. Então, você jogar em cima das pessoas que já estão no ambiente quente, vai gerar um certo desconforto. Certo. Inclusive, tem coifas, modelos de coifas, que ela já tem acoplados nela a parte de reposição de ar. Você só conecta o duto nela, na lateral já tem. Ou seja, ela tá puxando do ambiente, mas tá jogando... Tá jogando ali, já perto, entendeu? Do lado. Aí eu tô jogando ali. Eu não tô preocupado em pegar esse ar e diminuir a temperatura do ambiente, não. Porque em alguns casos eu não vou diminuir. Porque eu tô com uma fonte de calor aqui, mas beleza. Nesse lado da cozinha, se eu jogo um ar aqui a 40 graus, de repente aqui tá 28, 30. Então eu tô aquecendo esse ambiente. Sim. Aí o que eu faço? Eu preocupei aqui em repor esse ar, beleza. Agora eu me preocupo em diminuir a temperatura. Aí eu posso pegar e inserir um outro sistema aqui de ar-condicionado. Pode ser um spritão com ar-condicionado, com retorno. Beleza. E tudo mais. Nessa vazão que tá vindo para complementar a coifa, não. Complementar. Complementar. Eu posso botar, em vez de botar 900 aqui, eu coloco até um ar de repente sem retorno, só para jogar aqui, ou sem reposição de ar externo, só com retorno, para ficar recirculando o ar e diminuir a temperatura. Só que o que acontece em alguns casos é que assim, eu já tenho que jogar esse ar lá, esses 900 metros cúbicos por hora. Sim. Em vez de eu pegar e botar um ventilador e botar mais um equipamento de ar-condicionado, eu coloco um equipamento de 100% de ar externo, que eu estou já jogando esse ar, em vez de jogar aqui perto da coifa, eu jogo no ambiente. Para climatizar. Climatizar e repor esse ar do Então, se eu tiver um ar para contemplar essa coifa, eu posso botar evaporador lá dentro. Se for contemplar essa vazão de ar com 100% de ar externo. Sim. Aí eu posso botar um piso-teto lá dentro. Não. Um spritão. Pelo menos. Um spritão. Mas ele não vai ter retorno também? A vazão da coifa não vai deixar ter retorno? Não, posso ter um spritão com 100% de ar externo. Ah, então beleza. Então, resumindo... Agora, se eu botar um spritão com recirculação de ar, eu tenho que manter o meu ventilador aqui, minha caixa ventiladora com filtragem, repondo o ar da coifa. Aí eu tô zerando aqui. Então aqui eu zerei. Então, mas é o seguinte... E o outro ar fica só recirculando. Então, se você colocar a tomada de ar externo direto na coifa para contemplar essa vazão de coifa e não puxar ar do ambiente, daria para botar um splitão com recirculação. Isso. Beleza? Só que é o seguinte, essa recirculação não é um ponto de acúmulo de bactérias, tudo. Aí entra a questão da filtragem também em relação a isso. Não, tem que ter filtro. Tem que ter filtro. Não, mas esse filtro ele não vai garantir que essa gordura não entre. Não, porque aí a gordura, eu não tô deixando a gordura entrar no spritão, porque a gordura eu tô puxando lá na coifa. Sim, mas ela não é 100% eficiente. Não, mas ela é dimensionada pensando dessa forma, entendeu? Mas pô... Aí é perigoso. Mas aí eu não vou botar o meu retorno do lado da coifa. Se eu tenho a coifa aqui, eu vou botar um retorno aqui. Sim. Então eu posso ter um ar recirculando na cozinha. Sim. Dentro de uma normativa. Pode. Não gosto dessa ideia, não. Não, é conceito. Você pode pegar e sempre optar por trabalhar com 100% de ar externo. Porque as cozinhas que eu fiz sempre foi 100% ar exterior e eu toco dessa maneira, inclusive com a caixa lavadora de gases lá, de fato. Você tem uma vazão Y na coifa, uma vazão X de tomada de ar externo, que a vazão da coifa tem que ser superior ao que eu estou colocando dentro do ambiente. Aí você tem que se atentar, só que é o seguinte, aí você tem que se atentar a um dimensionamento do teu equipamento. Porque para um spritão convencional, ele já não atende um 100% de ar externo por causa daquela questão do calor latente sensível. Porque o 100% de ar externo, o calor latente é muito maior. Então, eu botei com o VRF num evaporador especial para 100% ar exterior. Especial. Inclusive, era bacana que era uma máquina só com 2 serpentinas. Entendeu? Então, assim, a gente fez dois restaurantes desse e eu gostei muito da aplicação. Eu já fiz projeto assim também. Eu gosto dessa solução. Eu também curto. E eu adoto a cozinha só com isso. Eu não adoto cozinha com recirculação. Não, mas é o seguinte, o importante é você ter o conhecimento de que tem as duas possibilidades. Sim, claro. E pode ter alguma situação que você não consiga aplicar. Entendeu? É a mesma questão quando eu falei lá do hospital. Mas não tem uma questão que proíbe o evaporador na cozinha? Não, o evaporador dentro da cozinha. Entendeu? Porque aí você está tendo uma fonte de contaminação ali direta. Sim, mas a partir do momento que você retorna... O problema maior é o filtro. Tá, mas a partir do momento que você tem um filtro normal no splitão e você bota ele para captar esse retorno, é uma fonte de contaminação. Aí só se você investir mais em filtragem, que é o caso do centro cirúrgico. Isso aí. Mas aí haja filtro na cozinha. Não, mas aí você
quando você faz segue todos os outros parâmetros, por exemplo, você está seguindo, acho que ali a tua exaustão e a tua reposição de ar, O conjunto da obra vai fazer... O conjunto da obra faz, porque assim, se você está assim, evitando de botar o retorno próximo de alguma fonte dessa, então esse conjunto todo, ele vai mitigando essas possibilidades de contaminação, entendeu? Entendi. Então, assim, o conjunto da obra pode fazer você ter essa condição de ter Isso. não um splitão no ambiente, Isso. mas distante, longe dessas fontes que possam gerar uma contaminação e com uma filtragem adequada para não ter essa contaminação da serpentina. Sim, sim. Entendi. Não gosto dessa aplicação. Prefiro 100% área exterior. Tá, beleza. Cara, qual outra carga térmica que você fala assim, cara, se chegar lá no teu projeto e falar assim, Pô, tem uma que eu não gosto, cara. Tem uma que eu não gosto que é quando envolve galpão. É mesmo? Por quê? Porque galpão, cara, geralmente é muito grande. Esse aí, poxa, às vezes aparece assim e fala, não, a gente faz. Eu já vi muitas aplicações, até projetistas experientes, que eu já vi assim, antigos, fazerem projeto para galpão e não dá muito certo. Porque o galpão, ele tem um perfil de carga térmica mais agressivo? Porque assim, primeiro quando você fala de galpão, geralmente você está falando de ambientes muito grandes, né? Sim. Aí você e com telha. Com telha, e poxa, muito fator de calor. E aí você tem um galpão gigante com 10 pessoas trabalhando, poucas pessoas trabalhando, porque você tem uma parte de estoque. Sim. Então você quer trabalhar com a questão do spot cooling, por exemplo. Spot cooling é você não climatizar o ambiente todo. Você trabalhar alguns ambientes setorizados ali. Entendeu? Eu já fiz alguns projetos assim também. Aí você não é o conceito, você tem que deixar claro pro cliente, ó, não estou climatizando o teu galpão. Tô climatizando as regiões que você vai trabalhar. Assim, estou climatizando o teu galpão, 1000 metros cúbicos por hora. Cara, eu vou dimensionar uma central de água gelada gigante, vai ter, então, é um custo alto e tudo mais. O cara fala, caramba, eu vou gastar não sei quantos milhões para climatizar esse galpão, eu não quero gastar isso. O nego mete climatizador lá Poxa. evaporativo. Aí dutos vão ser dutos gigantes, um monte de coisa assim, e às vezes o cara só quer botar um ventilador. Sim. Então você tem que se atentar a isso. O local que você está climatizando, se você tem um pé direito de 10 metros, você não vai colocar um piso-teto lá em cima. Sim. Esses dias teve até um amigo até do Léo da Fatec lá que pediu uma orientação. Acho que foi o André. Não lembro o nome, cara. Muita gente fala. Deve ter sido o André ou o Alan da Inverno. Eles fazem muita igreja. E não, era de uma academia, cara. Um galpão que eles iam fazer e tudo mais. Já estavam com a ideia de piso-teto. E o cara, assim, não queria gastar, não queria contratar projeto, não queria botar renovação de ar, não queria nada. Foge que é problema. Eu falei, foge que é problema. Beleza, vamos lá, o que eu consigo te ajudar? Falei, vamos botar piso-teto e tudo mais, mas tô preocupado com isso, se dá certo, se não dá certo. Falei, cara, o melhor conselho que eu posso te dar... Era no Recreio, ó? Não lembro. Você foi no Recreio, acho que bateu lá também. Eu falei, meu irmão, não quer projeto, não quer, você tá querendo arrumar problema, então eu não sou o cara. Assim, eu ajudo, a gente fala, a gente passa alguma orientação, mas até onde dá, entendeu? Falei, poxa, então só faz o seguinte, posso te falar, cara, não coloque esse piso-teto muito alto, coloca ali numa altura que você vai conseguir ali atingir a tua zona de ocupação. Sim. Entendeu? Mas essa carga térmica, isso é uma coisa que a gente sempre tem questionado. Mas aí essa carga térmica em cima, ela não vai afetar a minha eficiência energética? Pouco. Porque ela está sendo contemplada também. Ela também está sendo... Ou seja, o equipamento, nessa maneira, ele pode exigir a temperatura e desligar para temperatura normal? Pode. Tu já considerou isso? Pode, aí sim, vai depender do conceito. Porque o telhado é cabuloso. Entendeu? Só que é o seguinte, qual o benefício dessa parte? Também tem o benefício do pé direito alto. Porque, naturalmente, o ar quente tende a subir. Sim. E o ar frio fica mais embaixo. Mas ele cria uma temperatura uniforme. Mas aí, quando você está direcionando, aí você também tem que ter um cuidado para a sua distribuição de ar. Sim. Você está garantindo que a distribuição de ar atinja todos os ambientes. Pode ser que ali embaixo mesmo a temperatura atinja e lá em cima esteja outra temperatura. Outra temperatura, mas a tua ambiente, da tua zona de ocupação está ok. Mas o certo é calcular esse volume todo? Sim. Mas aí o cara vai gastar muito dinheiro com ar-condicionado a ponto de repente não valer a pena. Isso aí.
Só que, cara, se você tem um equipamento inverter, por exemplo, pode ser que ele não reduza a frequência do compressor por causa dessa temperatura que está em cima. Não, então, você tem que olhar... Porque, assim, projeto, a gente tem os conceitos, a gente tem uma noção de aplicação. Às vezes é melhor ele investir num forro, né? Ou você tem que olhar caso a caso. Forro removível. Entendeu? Um forro... Ou seja, o que ele vai gastar de energia e de vida útil... Eu falei isso com ele também. Eu falei, ó, o ideal seria você ter um forro. Ele, não, o cara não quer botar forro. Porque tem o cara não quer nada, irmão. Conceito. O cara só quer gelar. Aí entendeu? Não, pô. Porque assim, aí tem a questão de custo, mas também tem a questão estética. Tem aquela coisa hoje, a pegada mais industrial, a sensação de pé direito maior. A sensação. A sensação é ter que investir em ar-condicionado, pô. Mas quando fala de investir, ninguém quer. É mesmo. E o ar-condicionado, pô, os caras, compra casa grande, compra mercado, compra padaria, pô, e quer economizar no ar-condicionado, mano. E às vezes o cara quer pegar um ar-condicionado, um split velho, antigo, da casa. Eu não faço não, irmão, não faço mais não. Vai fazer, mano. Não, pô, comprei uma casa nova, porra, paguei 5 milhões, graças a Deus, que Deus te abençoe. Pô, e eu tenho uns split lá no meu apartamento que eu queria trazer pra cá. Aí quando você vai ver um split... Me ajuda, vamos... Amarelo já, né? Todo amarelado, vamos liberar essa escassez, senhora, já prosperou, vamos lá. Não, ar-condicionado é tudo... Não é. É muito... E pior que isso é muito comum, né? Muito Cara, comum, muito vai comum. mudar de apartamento, deixa a energia pesada desse aparelho lá... Traz coisa nova pra esse apartamento novo, meu irmão. Vida nova, ar novo. A eficiência energética desse equipamento já tá mais que ultrapassada. O cara chega lá, não dá pra me trocar, que aproveitar aquele ali. Não aproveita não, irmão. A vida tá mudando o estágio, apartamento novo, casa nova. Aí um ano depois esse equipamento, pô, dá algum problema, você tem que trocar. Aí, dependendo da situação, você vai ter que, pô, gerar um impacto aí da infraestrutura, você vai ter que... quebrar uma parede, quebrar um forro. Não, e as tubulações não são compatíveis já com os equipamentos novos. Aí tu leva o antigo. Aí ele dura 1 ano. Aí quando tu vai trocar, a tubulação já não é compatível com o modelo novo. Já virou um BO. Aí tu vai ter que ou botar um maior, um menor. A gente pegou uma casa de alto padrão aqui, lembra? Que aproveitaram acho que 12 equipamentos usados, lembra? Eu lembro. Cara... Eu lembro. Eu sei bem. Parou, meu irmão. Parou e foi um BO, hein? Foi um nosso BO. amigo sabe. Foi um BO, não posso citar nomes e tal. Cara, agora eu vou falar de outro projeto que a gente não pode bater esse papo e não falar, que foi o projeto lá da Xuxa, cara. E assim, é uma parada que dá orgulho pra gente, né? Porque foi um projeto massa demais. Já existia esse projeto, só que assim, ver esse projeto indo pro 3º ou 4º ano de utilização, cara, e não ter um compressor quebrado, saber que a máquina está em operação lá é maneiro. E que está atendendo a solicitação, o que o cliente queria, né? Isso que é o que dá mais que não conforto, foi o né? que ela contratou. Porque é o seguinte, na época o Anderson fez um projeto para Schiller, 2 projetos de Schiller e um projeto de uma câmara especial comunidade da Trox. Mas por quê? Porque a ideia, o cliente queria era uma temperatura mais baixa, que foge do convencional. Sim. Que os equipamentos de prateleira que a gente está falando aqui atendem. Sim, a gente, na verdade, precisava no quarto da rainha 10 graus. 10 graus lá dentro não é mais climatização, irmão. Isso aí. Inclusive, isso é perigoso, né? Perigoso. Beleza. Aí a gente não tinha... É uma câmara fria já. É uma câmara fria, só que é o seguinte, não dava para ser uma câmara fria, um evaporador de câmara fria, porque o sistema de degelo ia acordar ela. Então o gelo ia quebrar, ia acordar ela e a gente precisava evitar que isso acontecesse. E não podia botar um equipamento convencional porque ia congelar a serpentina. Exato, a 10 graus a pressão de evaporação ia baixar, ia congelar e a gente tem um problema. E aí o Anderson fez o primeiro projeto de um chiller, tinha glicol o primeiro chiller, não tinha? Tinha. Um chiller com etileno glicol para diminuir a temperatura de solidificação da água. Era até o conceito do primeiro projeto. Da casa antiga. Exato. E aí, no segundo, era um chiller mais em conta, a gente botou um chillerzinho mais em conta. E o terceiro é uma unidade da Bitzer com um evaporador especial da Trox. Isso. E aí, a gente mandou as propostas e a primeira proposta do chiller foi aprovada. A mais cara. E a gente falou, caraca, aprovou a mais cara, vamos pegar a obra. Só que é o seguinte, o prazo de obra era muito curto. O prazo de obra, tipo, a gente tinha 40 ou 50 dias e as máquinas chegavam com 120 dias. Não tinha como. O que aconteceu? A gente precisou
tirar essas 3 opções que demoravam 120 dias, porque ela ia morar na casa logo, e botamos um splitão normal para dormir a 18 graus. E outra, né? Quando a gente vimos o perfil da obra, né? Que o projeto foi acontecendo com a obra rolando. A gente o projeto mudou começou muito. depois da obra. Ali, se a nossa amizade entre eu e antes não acabou, não acaba nunca mais, irmão. Olha, a porrada bravo, comia foi bravo. todo dia mesmo. Porra, então você não sabe como é que é. Não quero saber, dá pra melhorar, quero. Mas acabou que no final deu um resultado Não, mas muito bom. porque a gente queria o objetivo, mesmo com muitas das vezes pensamentos diferentes, né? O objetivo era o mesmo. Objetivo era o mesmo, isso, é isso. entendeu? O objetivo A era o vida é sobre isso. A vida é, se o objetivo é o mesmo, a opinião pode ser diferente, porque essa opinião diferente é o que vai construir. E vai agregar. Agregou, pô, olha o resultado da operação. A gente tinha um projeto inicial que não ficou ruim, mas eu falei, cara, a gente precisa atender outra parte. Mas eu te falo, se fosse seguir com a ideia inicial do sistema de água gelada, com o chiller, com aquela infraestrutura que a gente tinha, que a gente pensou toda, não ia ser aprovada, não ia rodar, porque fisicamente não tinha espaço. Não ia ter espaço. Não ia ter espaço. Questão de estrutura para suportar o chiller. Para suportar o chiller, tinha que saber o peso da laje. Cara, ia ser bem trabalhoso. Ia ser bem trabalhoso e pelo perfil da obra não ia rolar, a agilidade que precisava ser. Por mais que o menor impacto se o possível, chiller chegasse antes, a alvenaria não ia entregar antes do que a gente precisava. Isso aí. E aí a gente botou um splitão convencional para ela dormir a 18. Só que 18 é uma temperatura muito longe do que ela precisa. E aí o que a gente fez? Junto com o Valdemir, o Anderson, a gente discutindo lá, decidiu aumentar a capacidade do splitão, que justamente carga térmica é isso, né? É a temperatura que você tem e é a que você quer chegar. Essa distância você determina a capacidade do equipamento. E aí, o que acontece? Precisava chegar a 10 graus com um splitão convencional. A Valdemir bolou uma maneira incrível lá junto com o Anderson, e a gente foi discutindo, que foi toda vez que a pressão do evaporador baixasse, porque a temperatura estava muito fria no evaporador, 10 graus, o que a gente fazia? A gente injetava gás quente no evaporador. Mas do próprio sistema. Do próprio tubo de descarga do condensador. E aí, isso ficou atuando e a gente conseguiu atingir 10 graus com controle de pressão. Então botou um transdutor na baixa pressão, um transdutor na alta para controlar a condensação. Toda vez que a pressão baixa, esse transdutor manda informação para o controlador da full gauge. O controlador da full gauge manda para um outro controlador que manda abrir uma solenoide. A solenoide injeta gás quente no evaporador e controla essa pressão de baixo. Ou seja, toda vez que ele chega em 90 PSI, ou seja, o fluido está a menos 3,3 graus no evaporador, ele libera gás quente levando esse 90 para 115 PSI. Então fica nesse range. Ela hoje dorme a 10 graus com uma economia provavelmente aí beirando R$1 milhão. Por aí. A gente ia gastar 1.300.000 com o chiller, a gente gastou 300 mil. Apresentamos a nova proposta para ela com custo reduzido. De 300 mil, mas para dormir a 18. E isso foi interessante. A gente não prometeu entregar 10 graus. A gente vendeu como 18. Só que aí tá o negócio de sempre aproveitar, sempre entregar mais. A gente vendeu 18, mas vamos entregar os 10? Aí a gente ganhou boas noites lá. Assim, pegamos o equipamento convencional, aí nós adaptamos o equipamento para conseguir chegar nessas condições. Não, para mim também foi um aprendizado do caramba. Foi do caramba, porque... E a gente tava com receio e falou, cara, esse compressor vai quebrar com 2 meses. E também não era minha praia, né? Porque assim, eu tinha um conhecimento de projeto, do conceito, mas essa parte mecânica do equipamento... Sim. Eu nunca tive conhecimento profundo, né? Não, mas a gente também aprendeu muito que quando você trouxe essa situação do projeto também com essas unidades... Pô, a gente também não é o nosso mundo. Aí é que, assim, o ganho de conhecimento em comunidade é isso daí. Não, foi um projeto do caralho. Eu ganhando conhecimento com você nessa parte prática, você ganhando conhecimento de projeto. Ida na obra direto, somando, visitando, tira dali, muda a casa de máquina, joga pra cá, joga pra lá. Condensador não pode descer aí, cara. Mas foi um baita de um aprendizado, né, irmão? Foi uma obra que dá orgulho, porque a gente ficou com receio ainda ali de... ter uma quebra mecânica, porque a gente alterou a característica do produto, né? A gente viu que o compressor estava trabalhando dentro do envelope, a gente botou o monitoramento de superaquecimento, de controle de condensação, a gente via pelo Citrad. Então a gente ficou acompanhando vários momentos do funcionamento. Porque assim, aí que tá, não é porque era a rainha, era a Xuxa, é porque a gente, independente do cliente, a gente vai querer sempre entregar o resultado. O que ela precisa. E eu, particularmente, a gente sabe também,
tem situações que a gente entra e a gente nem ganha nada. Aí a gente sai no 0 a 0, mas porque a gente se preocupa em entregar. Não, a gente teve uma situação lá de, por exemplo, o A do banheiro era um gargalo, porque a gente precisava jogar 15 TR dentro do quarto e com isso vem a vazão de ar. Não tinha lugar pra jogar o ar, meu irmão. Não tinha lugar pra jogar o ar. E aí, o que a gente fez? Pegou esse ar e climatizou o banheiro também. A gente precisa escapar esse ar pra algum lugar. E aí, diminuiu o nível de ruído no quarto dela, o ar foi pro banheiro, só que tu ligava o quarto, o banheiro também ligava. E a gente falou... Na verdade, teve uma outra situação lá também, em função disso, porque faltou, nessa correria, a gente não conversou tanto com o cliente, e como o cliente também não tinha esse conhecimento, em nenhum momento ela falou que não queria... sim, é verdade. O banheiro... Só queria 10 graus. Só queria 10 graus. E o banheiro dentro do... E a gente precisava jogar uma vazão de ar para algum lugar, vamos jogar pro banheiro. O banheiro dentro do quarto, a gente entende que vai estar tudo climatizado, tá ok. Porque 15 TR, galera, junto vem uma vazão de ar. Isso. E o seguinte, por mais que eu tenha... espaço de uma residência comum. Então tu vai jogar a vazão de ar, o difusor parecia uma guitarra, mesmo. Não, vamos falar que nem que é um ambiente comum, né? É comum, mas é um ambiente menor do que esse, naquela continha de metro quadrado por TR. Sim, não, aí dá absurdo. É absurdo. Aí o que acontece? A gente pegou parte desse ar do quarto, que o nível de ruído estava muito alto, e jogou, ramificou ele pro banheiro, para dar uma aliviada no nível de ruído. Só que ligava o quarto e ligava o banheiro também. Quando ele entrou para morar, a primeira coisa que ela falou, não gostei. Porque isso ficou subjetivo. Porque ela Por que ela não gostou? Para ter 10 graus, a gente precisa jogar esse ar para algum lugar. Não gostei. Eu quero que o banheiro ligue independente. Aí vai o job lá, cortamos o MPU, fechamos, colocamos um dutado só pro banheiro sem custo, tá? Isso já tava para não levar problema pro cliente. Sem custo. Aí tá a importância de fazer um bom cálculo de valor. A gente tinha gordura para queimar e resolver o problema dela. E aí o que acontece? Fechamos essa seção de duto, botamos uma máquina dutada só pro banheiro para ela ligar independente e a outra vazão de ar. Agora ferrou. Vamos botar para onde? Não tem lugar? Vamos jogar para rua. Não, vamos jogar para rua não, porque aí a eficiência energética vai ser absurda. Aí já vai ter consumo de energia. Mas não quer 10 graus? Não, mano. Aí o que a gente fez? Comprou um inversor de frequência. E aí você tem uma vazão mínima para respeitar. E olha o cuidado. Você tem, além de uma carga térmica muito baixa, que já diminui a pressão do fluido, você também diminui a vazão de ar, que abaixa mais ainda a pressão. E a gente botou um inversor de frequência e graças ao nosso bom Deus, na vazão mínima, ela ficou super confortável e super satisfeita. Então, é um projeto que a gente se orgulha muito de ter feito, né? Foi. Teve o estúdio também lá em cima também. O estúdio também foi bem legal, porque o estúdio, galera, não tinha espaço físico para botar a máquina, né? Então, a máquina splitão entrou e o duto sai direto no estúdio. Preocupação de ruído. Só que o estúdio não pode ter ruído, irmão. Era live, era programa, e o estúdio é profissional. Aí o Anderson fez uma parada brilhante lá, que ele botou um Climaver, que é um duto que atenua o ruído também, né, Anderson? Explica melhor aí. Não, a gente botou um duto acústico, né, que ele tem um isolamento próprio dele, é similar ao do MPU, só que ele é com land patch. Sim. Então ele internamente ele consegue absorver melhor essas questões sonoras e gerar uma certa atenuação. E é muito maneiro essa aplicação. É maneiro. Sendo que, além disso, você ainda tinha um insuflamento próximo de onde você estava o equipamento, porque estava muito, muito perto ali. Então, qualquer ruído, não é um ruído excessivo, às vezes é um ruído comum de ar-condicionado, mas que em uma gravação faz total diferença. Aí a gente entrou também no estúdio também com inversor de frequência. Também com e aí no inversor de frequência, eu lembro que a gente botou os dois inversores de frequência, aí o Pitote me chamou lá no domingo, porque ele instalou o gerador e toda vez que o gerador entrava, e lá tem muita queda de energia, o inversor dava problema. É porque ele entra em proteção. Aí eu falei, puta, eu não acredito, cara, vou ter que ir lá no domingo. Pai, fui lá, baixei o manual da VEG, já fui lendo. Aí quando eu cheguei lá, é um CFW65, se eu não me engano. Você tem um tempo de reinício dele que você pode alterar. Aí eu botei para, se eu não me engano, para 60 segundos. Toda vez que a luz entra o gerador, 60 segundos ele reseta automaticamente e volta e não dá erro. E aí, só mudando esse parâmetro, o inversor voltou a funcionar. E graças ao meu bom Deus, acho que já vai fazer 4 anos isso aí, não vai, irmão?
Acho que talvez até mais. Há uns 4 anos e temos problema zero. Zero. Então, ficamos muito felizes com esse resultado lá. Teve outras casas de alto padrão que a gente fez também, com difusor linear muito lá em cima. Cara, nessa aplicação com pé direito duplo, cara, tu acha que o difusor linear é o melhor resultado do que o cassete? Sim, sim. Porque aí o difusor de ar, o difusor linear, ele te dá a opção tanto de jogar para as laterais quanto uma descarga vertical. Então, assim, tudo depende do que você tem de conhecimento para aplicar. Sim. Você tem ali um portfólio, você tem ali uma biblioteca de conhecimentos e de Literaturas, de possibilidades que você vai pensar em cada caso ali o que é mais aplicável. Sim. Eu, quando eu tenho ambiente de pé direito maior, você, por exemplo, tem difusores que de alta indução, não só lineares, uns quadrados, que você vê muito em cinema. Sim. Que é justamente para essa aplicação de pé direito maior. Então, ele faz uma distribuição de ar muito eficiente. Isso, entendeu? Mas para residência, já não tem uma estética legal. A estética não é legal. A estética não é legal. Geralmente, ele tem uma altura considerável, então você não... Geralmente, a residência não tem muito o linear é uma mãe, irmão. O linear é uma mãe. O linear, você consegue ter uma aplicação legal nele, mas aí é a mesma situação também. Tem que saber onde posicionar para você garantir que tenha uma distribuição de ar legal em todo o ambiente. Tem que dimensionar também, tomando um cuidado com o nível de ruído. Sim, porque se você tiver... Aí a seleção do difusor influencia. Com certeza. Porque é o seguinte, não é que é um difusor linear que é tudo igual. Você tem uma seleção de vazão, de velocidade, tudo ali inserido. Então, na residência, você tem uma dificuldade muito grande, geralmente, no entre-forro. Então, assim, você tem que ficar ali brigando para você ter o difusor. Porque eu tenho um difusor linear de 1 via, 2 vias, 3 vias, geralmente até 4 vias. E tem alguns outros modelos, um pouco maiores. Sim. Mas os mais, sim, com aparência melhor, até 4 vias. Geralmente é um modelo que tem até 4 vias. Mas conforme você vai aumentando esse tamanho, a caixa plena necessária para ele e o duto flexível aumenta também. Só que aí você tem que equilibrar, porque às vezes o teu forro não comporta. Se de repente um de 4 vias, você precisa de 30 centímetros de entre-forro. Sim. Entendeu? Aí você não tem isso, você tem 20, 25. Aí você tem que trabalhar com difusores menores, de 2 vias, na maioria dos casos, ou 3. Só que você tem que colocar uma quantidade maior. Então você vai tentar equilibrar, dependendo da tua aplicação. Sim. Você tem que fugir de viga, você tem que passar embaixo da viga algumas vezes. E algumas outras situações... O grande desafio do duto é esse, né? Você coloca algumas aplicações com grelha de testa, que aí você... Às vezes o pé direito não é tão alto. Tem uma até hoje lá que a gente comprou e não deu certo. Nem lembro. Não, é porque o cliente mudou a solução. O cliente mudou. A gente comprou uma grelha e gastou R$11 mil de grelha. Ah, não. Eu lembro tá que foi. Até hoje lá. Por quê? Porque a gente comprou, tinha fechado, tinha um projeto, mas o cliente optou em manter o sistema existente. Acho que foi isso mesmo. Aí, não sei por que a gente já tinha comprado a grelha. Enfim, prejuízos do dia a dia, mas valeu a pena, né, irmão? Fizemos bons trabalhos aí, vamos continuar fazendo. Pessoal, estamos encerrando aqui. Temos que voltar outras vezes para falar mais, hein? Com certeza. Falar de sistema de água gelada. Então, nem entramos no chiller hoje. Então, pessoal, muito obrigado pela participação. Queria agradecer vocês em mais um Café com Job. Queria agradecer a nossa madrinha Armacel. E agradecer também a Rotenberg do Brasil por nos apoiar nesse quadro educativo que é o Café com Job. E antes, deixe suas considerações finais ao pessoal, onde te encontra, a rede social, qual pagode consegue te encontrar. Fala aí pro pessoal. Não, eu agradecer aqui pelo convite mais uma vez, né? A gente tava até um tempo sem se ver, mas... Porra, já aí, meu irmão, me abandona não, porra. Matamos a saudade aqui, depois a gente marca um gelo. Depois a gente briga. Não, se não brigar não tem graça, né? Daqui a pouco eu vou brigar contigo já, a gente arruma uma treta aí, a gente briga pra caramba, mas as nossas brigas costumam sair trabalhos bons. Geralmente são construtivas. Cara, a gente briga... O couro come, mas no final o trabalho fica muito foda. Isso aí. Entendeu? E os trabalhos... Porra, a última casa que a gente tá entregando lá agora, que você fez o projeto, cara, a casa tá animal, cara. Pé direito duplo, difusor linearzão, cara, tá incrível. Então... É bacana. Cara, obrigado mais uma vez, irmão. Parabéns pela trajetória aí. Eu agradeço. E conte comigo sempre. Quem precisar aí de projeto, cara, chama o Anderson.
Ele vai estar aí disponível, tá sempre aqui junto com a gente. Ele é o principal projetista. Hoje, por causa da demanda que você tem, muitas coisas a gente divide isso, mas eu sempre gosto muito de trabalhar com o Anderson. Então a gente tem resultados muito positivos. Então o projeto ele é crucial para o ar-condicionado. Na verdade, é o start, né? Muita gente não quero projeto. Cara, tem que ter projeto em várias situações, na maioria delas. Então é importante, é um tema muito, muito pouco falado. Eu acho que a gente tem que falar que o projeto tem que estar ali. Às vezes tem projeto de arquitetura, tem de elétrica, tem de alvenaria, tem projeto de tudo. Mas o ar-condicionado não quer fazer. E às vezes quando tem, ele já tá na fase final já, que já definiu tudo e você tem que dar um jeito de se virar, né? Então é isso, galera. Obrigado mais uma vez. Fique com Deus. Café com Job. Vamos pra cima. Valeu. Valeu. Top, irmão.